Eu não conseguia, no começo ficava meia hora pra começar. Meia hora, não é brincadeira. O primeiro demorou meia hora só pra começar o programa, porque eu não conseguia introduzir o programa. Caramba, agora tá uma coisa natural. Não, ainda não. Mas vai. Beleza, pessoal? Mais um Gringo Talk. Muito obrigado, pessoal, que acompanha, que continua acompanhando, tá? Quem chegou agora, se gostar, se inscreve, tá bom? Dá um joinha, que ajuda bastante, comenta. Mostre o vídeo que você gostou para algum amigo, que ajuda a gente a engajar de novo, né? Dar aquela levantada, tá bom? Bom, como eu expliquei nos vídeos anteriores, a gente sempre soltou, desde o início, a gente soltou 2 por semana. Como tá muito puxado para mim, que eu tenho um restaurante, né? Então, chega no fim do ano, fica bem puxado. Novembro e dezembro, por enquanto, a gente vai soltar só um durante a semana. O dia ainda vou decidir. Então, esse que você tá assistindo já é o de novembro, né? Ele só vai sair um por semana. Tá ficando muito longo, o pessoal fala, não dá nem pra acompanhar, eu acabei de assistir um, nem acabei um, você já soltou outro. Então, tá bom, agora vai um por semana. Enquanto eu não conseguir encurtar o negócio, né? Eu tenho um plano de fazer um programa de entrevista, acabar com o podcast, fazer aquele 20 minutos com 3 blocos, acabou, que aí fica mais fácil de assistir. Eu vou pensar ainda, tá bom? Desculpa, tá, pessoal? É que eu preciso dar uma cuidada lá do restaurante, então não quero me atrapalhar. Antes de me atrapalhar, eu decidi fazer essa mudança, tá bom? O restaurante se chama Green Gourmet, fica em Toyohashi, tá? Aichiken, quem é do Japão. A gente abre de quarta a domingo, do meio-dia às 9 da noite, né? Segunda e terça é capaz de você ainda ver a gente aqui dentro, pode ser que tá aberto. Que meu plano é abrir todo dia, tá? No almoço e na janta. E enviar costelas, ou até outras coisas com o tempo, pro Japão inteiro, para quem não pode, né? Que mora longe, pelo menos vai ter a chance de pegar a costela, que é a mais famosa aqui. Via Takeobin, né? Empresa de transporte aqui no Japão envia na geladeira, tá? Não vai ser congelada. A gente vai manter o máximo que dá pra fazer fresco, né? E aí, já provavelmente quando vocês estiverem assistindo isso aqui, já vai estar funcionando. A gente tá aqui no meio do mês de outubro, mas esse vídeo vai sair no começo de novembro. Então, mas quando vocês estiverem assistindo, provavelmente já vai dar pra fazer o pedido, tá? Então eu quero agradecer a todo mundo que tá aí dando aquela força. Hoje eu chamei uma pessoa com indicação do Marcos, tá? Até agradeço o Marcos ter indicado. A gente fala sobre tudo aqui, mas não tinha falado sobre a política no Japão, tá? Lógico que ele não veio falar só sobre isso. Ele tem uma empresa aqui em Hamamatsu. Mas ele pode, como ele tá por dentro, ele tem um programa ele faz umas lives na página do Facebook, tá? E ele tá por dentro de todas as notícias que acontecem no Japão. Basicamente, que eu assisti, ele passa todas as informações, né? Eles, né? O Alexandre, sempre tem mais uma pessoa lá, né? Traduzem praticamente as notícias do jornal japonês, para quem não sabe ler. Para no meu caso, meu japonês não dá para entender um jornal. Então, se eu quiser saber, eles conseguem passar toda essa informação em português para deixar a gente atualizado, principalmente por causa da pandemia, provavelmente eles começaram assim, e só que aí com todos os assuntos, e o assunto do momento, tá? Pelo menos outubro, no final do mês passado foi escolhido o próximo novo ministro. Foi em final de setembro? Foi começo de outubro, foi agora, né? Finalzinho do mês, outubro começou. Isso, já foi escolhido, né? O Kishida, né? Ele entrou e o Marcos deu essa ideia. Por que não falar de política japonesa? Realmente isso é muito importante para a comunidade, né? Bom, a gente vai falar sobre isso, então deixa eu apresentar o Alexandre Mozen Yabiko, tá? Da empresa Family Center, tá, gente? Beleza. Agradecer, né? Alejandro, que eu falo? Alejandro, né? Rapaz, Gringo, é fácil. O argentino aí, mais brasileiro que eu já conheci no Japão. Acho que faz uma semana, né, que eu vim aqui. Isso, o Marcos arrumou o contato, a gente combinou mais ou menos, você veio aqui você acabou vindo almoçar, né? Almocei, realmente essa costela que o Alejandro falou é boa mesmo, obrigado. Pessoal. Já vim hoje aqui, conversamos, comi ela de novo. Uma delícia, indico, hein? Aí eu falei, pega outro prato aí, não vai costela. É bom. Essa ideia que você fez aí de mandar pra todo o Japão vai ser uma coisa bacana. Espero que dê certo por causa de toda essa dificuldade que a gente tá tendo com pandemia aqui, né? Mesmo que acabe o corona, acho que deu uma atrapalhada. Não, né? Aumentaram um pouquinho as dívidas que eu tive que fazer pra me manter, mas
como aglomerações e meu restaurante é pequeno, dificilmente eu vou lucrar para me manter e ainda mais para pagar, vamos dizer, o que deu uma atrasada nesse tempo. E aí, com essa parte de costela, eu tenho uma esperança muito boa. Espero que dê certo, né? Promete. É muito boa, pessoal. Anota aí, pode fazer o pedido que eu indico, hein? Rapaz. Obrigado. Então, vou falar um pouquinho da nossa empresa rapidinho. A Family Center, ela nasceu há 3 anos atrás, né? A gente fundou em 3 sócios. Eu, Jacob e o Júnior. E a gente está aí há 3 anos já, ajudando a comunidade estrangeira no Japão, com a visão da empresa, né, que é melhorar a qualidade de vida dos estrangeiros no Japão. Mas, assim, que nem você falou muito bem aí das lives, foi coisa aí quando entrou no estado de emergência ano passado, Sim. que a gente começou a trazer essas informações que o pessoal tinha muita carência. O Sim. que bombou mesmo foi quando teve aquela ajuda do 100 mil, lembra dela? A ajuda do 100 mil lá, e foi aquela loucura. Como lá faz para pegar? Isso, tal. A gente fez algumas ações solidárias ali, ajudando o pessoal a preencher e tal. E dali, vocês ajudaram mesmo, assim, isso, abrimos pra quem não sabia. Que legal, ali, que legal. E dali bombou bastante, porém, devido aí ao empreendedorismo que a gente faz, aí a gente tinha que estar envolvido em várias áreas para estruturar a empresa, a gente deu uma parada nas informações, né? Certo. Aí, alguns 2 meses atrás, mais ou menos, a gente voltou, e isso faz parte, né, da visão e do projeto da empresa, de levar aí para a comunidade estrangeira notícia com fonte segura, né? Com fonte segura. Porque às vezes o pessoal fala muito... Desculpa, você começa o programa até falando. Isso. Olha, a gente vai passar uma informação, mas com fonte, né? Que não dá pra confiar, né? Disse que me disse, porque isso aqui é preocupante, né? Até recentemente foi aquele tal do Enion, que você vai ter que ter proficiência japonesa para vir. Pra tirar visto. Aí, pessoal, acabou meu tempo no Japão, isso, aquilo. O que tem de fato de real? É que a gente vai ali nos sites do governo japonês, ou então dos principais jornais do Japão, e a gente traz isso aí pro pessoal, né? Sim. Hoje a principal autoridade nossa é realizar o sonho de casa das pessoas e visto, né? Visto permanente. A gente está aqui em Toyohashi, onde a gente foi buscar o visto permanente do nosso cliente, que saiu em 1 mês e 29 dias. É um recorde, né? Rápido. Menos de 2 meses que saiu um visto de permanente. Olha, nunca ouviu falar. Então, a gente já tinha ouvido falar de 2 meses, alguma coisa. Nossos clientes Nisei, que é a 2ª geração, todos saíram, graças a Deus. E Sansei, a gente tem uma aprovação de 80%. Mas por quê? É que a gente fala, a gente vai na fonte segura, que hoje, onde você tem que consultar é a imigração no Japão. Aí com o know-how aí da nossa, de uns anos, a gente tem conseguido esse êxito. Essa visão, então, da empresa, né, que você falou aí, de trazer informação para o pessoal. E hoje o Marcos colocou a gente numa difícil aqui, numa sinuca de bico aí, pra gente falar de política no Japão. A gente vai falar um pouco, né? Sim, vamos falar de tudo, mas a política é interessante pra gente saber qual a previsão do que tá chegando, né? Exato. Mas então a sua empresa trabalha com assessoria para estrangeiros, então desde eu quero comprar uma casa aqui, eu preciso de suporte para comprar uma casa, vocês fazem isso. Eu quero tirar visto, eu quero tirar o visto permanente, vocês já tendo essa especialidade em tirar visto, vocês sabem mais ou menos bem o perfil que é necessário para o visto sair. É isso que eu ia falar. Quando você conversa com a pessoa, só de conversar a gente sabe ali da possibilidade dela. Se a pessoa tem menos 50%, a gente não dá entrada. A gente só dá entrada na pessoa que tem ali 70%, 80% de chance, avaliando o perfil. Pelo conhecimento você já tem. Isso, aí a gente fala assim, agora a pessoa tem 50%, né, de chance. E ela fala assim, não, mesmo assim, eu já tenho, quero tentar. A gente vai tentar o máximo de argumentações para expor ali para a imigração o ponto positivo daquela família. E aí a gente ter uma resposta. Vamos supor, a gente vai fazer de tudo para que saia o sim. Beleza, vamos comemorar. Agora, se caso saia ou não, muitas pessoas não sabem que você pode ir lá na imigração, agendar uma entrevista, um soldan, né, que fala em japonês, para saber o porquê eles negaram. Para entender o porquê, né? Isso, não aí, ficar na dúvida, né? No caso dos clientes da Family Center, a gente vai junto para a gente fazer as perguntas, extrair da imigração o porquê eles não, né, deram o permanente para eles. A gente anota para preparar o próximo perfil. Para dar entrada de novo. Eu dei 3 vezes entrada no permanente para sair, né? Na época que era mais fácil. No seu? É isso. Tá. Não pode desistir. Você não desistiu. Tá. E até uma informação rapidinha aqui. Para quem tem visto negado, né, não permanente, mas quem tenta tirar o visto ou perde o visto, aí depois quer tirar de novo, tem uma carência, tem que esperar um tempo. Agora, no caso de visto permanente negado, você pode dar entrada logo em seguida. Depende de caso, né? Tem casos também, por isso que a gente vai conversar. Legal, então isso é bem importante. As pessoas às vezes pensam que já não tem jeito, então, mas não é assim, né? Exato. Isso me toca muito, porque eu sou argentino, nascido na Argentina, mas tenho nacionalidade brasileira, por minha mãe ser brasileira, então sou um brasileiro nascido na Argentina, certo? Morei no Brasil e tal, tenho passaporte dos 2 países.
E quando eu ia vir pro Japão, o meu visto não saiu. Não dá pra saber o porquê, né? 1 ano e meio demorou. Provavelmente é porque meu passaporte tá escrito nacionalidade brasileira, natural de Buenos Aires. Pode ser. Coisa estranha. E isso foi em 2099, né? 98 foi aquilo. Então tava tendo muito problema de falsificação. Então acho que peguei uma fase bem rígida, e aí eu caí nessa malha fina que me seguraram. Meu visto saiu depois de 1 ano e meio, mas eu sei o quanto é agoniante você ficar com aquela dúvida. Saiu? Quando que vai sair, né? Será que vai sair? É triste, porque eu fiquei nesse tempo todo praticamente sem trabalhar, sem estudar, porque amanhã pode ser que saia o visto, e nessa demorou 1 ano e meio, né? Então isso é muito importante, acho que é bem legal a gente conversar sobre isso. Bom, Alexandre, antes da gente entrar nesse assunto, você lá do Brasil, você veio de que lugar? Sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Sorocaba, legal, eu fui pra Sorocaba. Já foi? Ele tá com o Serginho, a gente chama ele de Sambais, amigo nosso que trabalhou na Suzuki há 20 anos atrás. Quando eu fui passear no Brasil, eu fui visitar ele na casa dele. O que você achou lá de Sorocaba? Muito bom, muito bonito, muito legal, assim, nossa, muito, muito mesmo. Eu fui em 2012, tá? Foi há uns 8 anos atrás, 9. E eu achei assim, né, bem estruturada a cidade. Eu gostei bastante, de verdade. Lógico que eu fiquei só um dia, se não me engano. Um dia, uma noite, mas, assim, fala interior, mas, poxa, tá uma estrutura bem legal. Cresceu, e não é bastante, tão longe. O pessoal fala, cresceu. Hein? Faz 17 anos que eu não vou, o pessoal falou, a hora que você voltar aqui, você vai assustar. Eu acho que você vai mesmo. Não conhecia Sorocaba antigamente. É que minha mãe nasceu em Sorocaba, né? Olha que engraçado. Então a gente já foi com aquela da minha mãe, a terra onde ela nasceu. E aí a gente pousou na casa dele, né? Os pais dele, hoje o pai dele faleceu, a mãe muito atenciosa. Foi muito legal, a experiência foi muito boa, né? E gostei, assim, eu achei muito uma cidade que eu chego a pensar, poxa, se eu voltar ao Brasil, acho que eu vou para Sorocaba. Nesse nível, tá? Legal. Então você veio de Sorocaba já direto pro Japão? Isso, em Sorocaba eu trabalhava na Pirelli, que era uma multinacional. Olha que legal. Entrei com 14 anos para trabalhar lá, até os 18. Só que meu irmão tava aqui no 14 Japão. anos você começou a trabalhar, já numa fábrica. Na verdade eu comecei com 10, né? Mentira. Comecei a trabalhar bem cedo. Mas não na Pirelli. Na Pirelli com 14. O primeiro serviço meu foi colar panfleto no poste no Brasil, você sabe como que é, né? Ah, tá, fazer propaganda do pessoal. Teve um anúncio no jornal lá, tinha que recrutar uns 20 meninos. Eu não passei na entrevista, mas meu irmão passou, que meu irmão era mais velho. Certo. Aí como meu irmão passou, ele foi lá trabalhar de colar propaganda no poste, eu fui junto com ele. Só foi pra acompanhar. Só foi pra acompanhar. Cara, 10 anos você já tava correndo atrás de dinheiro. Tivemos aí aquilo que a gente fala, né? As dificuldades vêm para nos fortalecer. Certo. Tivemos aí uma dificuldade, uma situação na família ali que trouxe muita união entre eu e meus irmãos. Que legal. Né? Não tenho por que esconder isso, não é vergonha, né? Minha mãe saiu de casa quando tinha 10 anos, né? Hoje eu perdoo ela, assim. A gente tem que... O duro quando você fala e você sente dor, mas você toca no assunto e não sente dor, é só uma coisa que aconteceu, não tem como a gente apagar o passado. Não tem como apagar. Hoje, nossa... Tá todo mundo bem perdoado, mas assim, minha mãe saiu de casa, tinha 10 anos, então a gente começou a trabalhar, começamos a dar o nosso estudo. Aí fui trabalhar com 10 anos, eu e meu irmão, primeiro serviço. Caramba! Então aí 14 anos tava na Pirelli, com 18, meu irmão tava no Japão, naquela onda DKC, eu falei, não, vou atrás dele. Parei tudo lá na Pirelli, que tinha ali, tava estudando, trabalhava de dia, estudava à noite. Aí eu vim atrás do meu irmão no Japão. Fiquei atrás do meu irmão aí uns 5 anos. Cheguei no Japão, fui pra Mie. E todo fim de semana eu tava em Osaka. Passeando o quê? Fazendo arubaito no restaurante Sambas. Trabalhando no restaurante brasileiro. Isso. Em Osaka. Isso. Segunda a sexta, trabalhava na fábrica, sábado e domingo em Osaka. Então você é do trabalho mesmo, desde molecada. Meu pai, meus pais, né? Foi o que eles passaram pra nós, assim, de trabalhar. Meu pai falou assim, as pessoas você conhece no dinheiro, né? Então ele passou muitos princípios e verdadeiramente, a gente somos aquilo que a gente absorve dos nossos pais, né? Então, meus pais são muito trabalhadores, a gente puxou bastante isso deles. Que legal. Aí, fui atrás do meu irmão, por onde meu irmão tava, eu tava indo atrás dele aqui no Japão, né? Já tenho 26 anos no Japão. 26. Isso. 95. Isso. Né? Agosto de 95, vai pra 26 anos. Já tem 26 anos. Já tenho 26 anos. E aí você... Bom, só falar, Pirelli, eu morei em Santo André, tinha a fábrica da Pirelli lá. Eu fui lá. Ah, você chegou a trabalhar lá? Fazer treinamento. Treinamento, lá. Que legal. Sorocaba ia fazer treinamento. Né? Olha que legal. Santo André. Santo André, né? Fica ali, ABC, tem muita fábrica, né? Engraçado, né? A gente brincava. Cara, a gente era do ABC, tinha um monte de fábrica, a gente nunca parou pra pensar em trabalhar dentro de uma fábrica. Que tá ali do lado. Aí chega no Japão, vem trabalhar em fábrica, né? Engraçado isso, né? Legal. Então, legal. Aí você chegou aqui novão ainda. 18 anos cheguei no Japão. 18 anos. Tem mais tempo no Japão que no Brasil, né? Mais tempo no Japão que no Brasil.
E aí, fazendo bico lá em Osaka e depois agora você mora em Hamamatsu? Moro em Kikugawa, Kikugawa. próximo de Hamamatsu, já fazem 18 anos. Ah, então você já tá há muito tempo ali. Bastante tempo ali. Mas o escritório da Family Center é ali em Hamamatsu, naquele estacionamentão do Kotsuko, né? Kotsuko Hamamatsu, isso. Aí tem o prédio do Frespo, né? Hamamatsu Frespo, que é em frente. Sim. Fica no segundo andar ali. Eu já vi uma bandeirinha do Brasil ali, eu não sabia o que era, agora eu já sei. É o escritório da Family Center. Bom, parabéns pelo trabalho, achei quem me apresentou, o que eu falei, foi o Márcio. Eu assisti alguns para entender mais ou menos o que vinha. Obrigado. E é realmente o que a gente precisa, né? Realmente, é lógico, a gente teve uma época que tinha EPC aqui, Globo do Japão e tal, mas a gente não tem informação que venha do noticiário japonês. Se a gente não sabe falar o japonês, que não dá pra... Eu me viro no japonês daquele jeito. Você já viu falando? É bem de qualquer jeito, mas eu me viro. Agora eu assistir um jornal já é muito formal, eu não acabo não entendendo. E uma notícia mal entendida pode dar uma desgraça. Então, quer dizer, eu já nem tento assistir, né? Agora, recebendo esse tipo de informação... Em português eu acho muito legal, cara. É muito legal porque não é só por causa da pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe muita gente, acabou fazendo isso. Sim. Tem muita gente, tem muito seguidor hoje porque fez esse tipo de tradução simultânea até, alguns, né? Uhum. Na época do estado de emergência, que você falou, o primeiro-ministro vai dar aí tá todo mundo esperando para ver o que ele vai falar e tinha gente que traduzia na hora. Mas vocês falam sobre tudo, não é só da pandemia. Vocês falam todas as notícias do Japão. E... a partir da política, que é uma coisa que hoje em dia a gente conversa sobre política e já põe um pé atrás por causa das brigas que aconteceram, estão acontecendo lá, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente tá com essa polarização, né? Ou te amo ou te odeio, não existe mais meio termo, que é um absurdo acontecer, chegar nesse ponto. Eu acho que a política do Japão é extremamente importante para a comunidade, porque dependendo da pessoa, do partido, o partido praticamente não muda aqui no Japão, né? É o democrata liberal, né? Praticamente. Praticamente a filosofia do partido é sempre a mesma, só muda as pessoas. Só que essas pessoas também têm uma cabeça diferente, alguns pensam de um jeito, alguns pensam de outro, né? Dessa vez a gente tinha uma mulher, né, que seria uma novidade, e tinha o Taro Nantake. Aquele que ficou meio, assim, uma época ele foi meio contra os imigrantes, alguma coisa assim. Não é aquele que era no combate da pandemia, que ele trabalhou no combate da... Será que ele... Ou não? Não. Eram 4, né? Isso. Sato, não. Nossa, que coisa. Agora fugiu. Então, o pessoal fala, né, de pessoas de ministros assim, ou então políticos que são contra estrangeiros. Sim. Tem que ver ali o histórico, o que eles colocam ali diante do governo de pautas, né? Sim. Então tem que ver pautado no que foi a situação, né, que gerou essa polêmica. Eu não tô recordado. Certo. Mas falar hoje, assim, que tem algum ministro, assim, que é totalmente contra estrangeiros, né? Pelo contrário, eles estão mais abertos aí a abrir o mercado de contato com o mercado exterior, que eles falam, né? Sim. Porque o Japão, todos nós sabemos que é uma população, uma nação que o índice de idosos tem aumentado, a natalidade baixa, eles sabem que vai precisar se não tiver gente aqui, a tendência é piorar, né? Não, claro, provavelmente esse... Nossa, que gafe, né? Eu não lembro agora o nome. Até o Marcos comentou isso aí. Esse cara, ele tinha algum momento onde ele foi... Ele participou do governo em algum cargo, ele deu alguma declaração, é aquele negócio, a gente aumenta lá pra cima. Não, que ele odeia estrangeiro, não é isso, né? Acho que realmente deve ter acontecido alguma coisa, de algum sentido, que ele deve ter comentado alguma coisa sobre os estrangeiros, mas ficou aquele medinho, falou, poxa, se esse cara que já falou isso, ele virar ministro, aí pode ser que fica mais difícil pra gente, né? Mas o perfil do Kishida, né? Kishida ele chama, né? Eu não conhecia, vou ser sincero, eu não acompanho nada de política do Japão, eu acompanho alguma coisa, claro, mas não a ponto de comentar. Ele tem um perfil, que eu vi uma outra coisa assim falar sobre ele, um perfil meio que vai chegar e vai dar meio que um incentivo na economia, então ele vai tentar levantar o país
Não no sentido de ficar dando ajuda pro povo, nem nada. Mas pacotes econômicos bem grandes para não deixar o estagnado. Porque o Japão tá estagnado acho que desde que eu cheguei. Né? Fica nessa... O Japão tá na deflação, o Japão não sei o quê, acho que nunca mudou, né? Uhum. Tem época de altos e baixos, que na verdade é venda das fábricas, sobe e desce, mas... pelo menos ele tá aberto a como fala, grandes investimentos da parte do governo, né? Ele falou que vai levar a economia do Japão a um novo patamar aí, com um novo tempo, né? Uhum. Mas assim, falar é uma coisa, né? Ele nem tá lá ainda, né? Ele nem chegou ainda. Falar é uma coisa, colocar em prática é outra. São muitos desafios que o Japão tem hoje, né? Uhum. Porque você vê que a China já passou o Japão, né? Como potência, né? Como economia e tudo, como né? economia Claro. mundial. E o Japão, eu acredito pessoalmente que o grande desafio do Japão é a população mesmo, né? Sim. Hoje aí, quando eu cheguei no Japão, a população japonesa aí de idosos, que era acima de 65 anos, era aí coisa de 11% da população, hoje já estava no 20%. Daqui uns 20 anos, né, a gente já tenho 26 anos, o Japão passa muito rápido, né? Passa. Então daqui mais 20 anos, mais de um terço da população japonesa vai ter 65 anos. Então você deixa 2/3, de 2/3 tem as crianças também. Então quem trabalha, né? Quem que vai trabalhar? Então eles precisam de mão de obra, né? Exato. Então, o pessoal fala bastante de política, né? Uhum. Mas eu acho que o Japão, no Brasil tem uma frase, né? Você que morou no Brasil, o Brasil é o país do futuro, né? O pessoal fala, né? Sim. O Japão, eu tenho o ponto de vista que é o país do futuro para o estrangeiro empreender, porque tem muitas portas aí para muitas oportunidades aqui. Você acha? Eu acredito nisso, eu acredito. Você acha que para o estrangeiro empreender, por quê? Para trabalhar com os estrangeiros que vão chegar ou pela visão diferente que o estrangeiro tem comparado com o japonês, que é meio que o japonês, não queira ou não, eles têm uma mesma visão sobre as coisas, né? Também com brasileiro, não, com estrangeiros que vão vir, passando a pandemia aí, vai abrir, né, para que pessoas venham. Uhum. Pode ser que esteja um pouco mais rígido, mas vai estar aberto porque eles precisam. Precisam, né? Devido aí às crises, né, os desafios nos países, principalmente no Brasil, eu acredito que vai vir muita gente. Eu também. Mas, o japonês, você vê que o japonês tinha aquela cabeça antigamente, pós-guerra, de sair da fábrica, ele sai da escola, entra na fábrica para ficar até se aposentar. Sim, né? seguir uma carreira dentro de uma fábrica. Só lá dentro, Sim. por quê? Então, quanto mais tempo você tinha, mais você ganhava. Lá no final, eram os tiozinhos que estavam ali quase aposentando, não fazendo nada, ganhando mais que todo mundo, porque ia aumentando. Então, o pessoal procurava estabilidade. Claro, E porque compensava ser estável, porque quanto mais bônus, tempo tá lá... Só alegria, certo. O pessoal gosta da estabilidade. Trabalha menos, ganha mais, quem não gosta disso? Do conforto. Onde eu trabalhava, o pessoal chamava o japonesinho velho de Kyuryo Dorobo, tiozinho lá roubando. Kyuryo Dorobo, mano. Então tinha muitos Kyuryo Dorobo, né? Kyuryo Dorobo em japonês, pro pessoal do Brasil, significa ladrão de salário, Ladrão de salário, né? Mas também tem aquele lado de, pô, isso é injusto falar assim, porque o cara se matou lá 20, 30 anos, a gente não sabe, né? Acho que só do cara conseguir chegar lá no final já é um herói. Mas isso não funciona na economia, não funciona. A Nissan sofreu com isso. Sofreu. Né? Eles deram a volta naquela época, em 2005, né? O Goss, né, ele chegou e cortou esse negócio, que foi um choque, né, para a sociedade do Japão, né? Isso, então. Mas ninguém tinha coragem de fazer isso. Ninguém tinha coragem, né? Aí, continuando aqui o raciocínio, então, o pessoal, eles, após a guerra, eles sempre foram, assim, buscaram estabilidade. E, assim, de toda a população que trabalha no Japão, somente 10% empreende. Claro, tem então, isso também, né? De uma população de mais de 100 milhões de pessoas, somente 10% empreendendo, tem muito mercado aí para empreendedorismo. Sim. Porque eles têm já essa cabeça aí mais nesse negócio de entrar numa fábrica e ficar ali. Então, é nisso que eu acredito, que é o país do futuro, porque hoje você conseguindo empreender, tem uma fatia do bolo que é para atender o mercado estrangeiro. Certo, mercado E nosso. Agora, você pegou aquilo que é bom no Japão, a gente atende estrangeiro no Japão, como a gente ajuda no visto permanente. O visto permanente, quando você tem ele, você sabe, abre muitas portas para empreender, um financiamento a longo prazo, claro. Que vai dar uma alavancada na empresa. Uma vantagem muito grande. Então, a gente vê muitas pessoas atuando aí em grandes áreas no Japão. Hoje mesmo, um rapaz fechou o visto permanente conosco, porque ele não tem tempo para isso, ele tem muito serviço para fazer na área de construção, de civil, assim. Sim. Tem muita gente empreendendo e se dando muito bem, se destacando. Que legal.
Por quê? Viu essa oportunidade, né, que tem aí, porque o japonês ele é mais cegado. Ele quer mais a estabilidade. Aí esses brasileiros estão enxergando, eles estão muito bem. Tem muita gente aí que a gente nem tem tantas histórias que a gente nem imagina. Uhum. Pessoas que estão aí nos bastidores, aí no êxito, né? Porque enxergaram isso. Porque uma coisa, tem a fatia do bolo que é a comunidade estrangeira, e tem também a fatia do bolo que é o japonês. Você entrou pro japonês... E aí aumenta. É o que eu sempre brinco, né? Que tem 6 mil brasileiros, no Getúlio Vargas deve ter 5 mil brasileiros, só que a população é 330 mil pessoas. E então, se tem 200 mil brasileiros, acho que não chega a isso hoje no Japão, tem 30 milhões de pessoas. Então, se você consegue entrar no mercado japonês, faz uma abertura muito grande, né? Só que é difícil. A gente tem que entender como é o japonês para vender as coisas para ele, né? Exato. O que a gente nunca fez, eu falo por mim, antigamente, a gente não enxerga isso. A gente acha que o japonês, ele tem que entender o jeito que a gente faz, mas ele tá no país deles. É impossível você pensar dessa forma. Exato. Isso, na verdade, tem uma visão. Eu já tenho uma visão porque eu mudei de país uma vez, então eu era de um país com uma cultura, eu chego no outro. Eu sei como que é o pensamento da pessoa que chegou e eu sei como que é o pensamento da pessoa que tá ali e veio também. Então, quer dizer, isso me ajudou um pouco a entender um pouco o japonês, né? Mas demorou um tempo também. Isso que você fala é muito importante, porque tem gente que quer que aqui seja igual ao país O Brasil, sim, vão transformar isso aqui no Brasil, aí as coisas vão dar certo. E bate o pé, e assim, não, aqui é não, Japão. não é, então. Isso que é um desafio nosso. E não é ruim ser o Japão. Exato. Pô, é o país que te abriu as portas aí pra, né, vamos ser grato, né? Ensina muito sobre educação, ensina muito sobre organização, sobre o que dá certo e o que dá errado. Então a gente bate muito a cabeça no começo, mas a gente vamos dizer assim, desculpa, Alexandre, eu falo demais, mas é a parte que eu queria deixar bem claro. O estrangeiro chega aqui, principalmente o brasileiro, porque ele tem um visto mais fácil, teoricamente, do que os outros, ele não se importa em estudar, não se importa em entender, não se importa em nada. Então o que acontece? Você chega e você não entra não entra na sociedade, você acaba se sentindo marginal desde o início, pelo simples fato de não saber falar. Não sei falar, então ninguém está me vendo aqui, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E o Japão deixou, você lembra, no final de 90, começo de 2000, aqui era meio que terra, para os brasileiros, podia fazer qualquer coisa, que o japonês meio que não ligava, né? Então, acho que isso deixou a gente meio que achar que ninguém tá vendo a gente, ninguém tá olhando pra gente. Então, só que eu indo lá na fábrica, me matando de trabalhar, pra mim tá perfeito. Depois o que eu fizer daqui pra frente, eu tenho todo o direito do mundo, porque eu trabalho muito, de fazer o que eu quiser e as pessoas têm que me entender. Isso é um erro, que você acaba dando soco em pão de faca o tempo todo. Porque é burrice você querer transformar a cabeça do Japão inteiro na sua cabeça, assim, né? De minha realidade é o que vale, não. A partir do momento que eu aprendi a falar japonês, o pouco que eu sei, mas aí as coisas mudaram totalmente o jeito que eu pensava. Qual é o problema que eu quero chegar no final? A gente tem pouca... Como que eu explico? Não tem alguém que te ensina isso, para você chegar e não passar por isso. Acho que isso que falta pro brasileiro para chegar. Tudo bem, não precisa ser aquela intensivão que os asiáticos são obrigados a estudar, a entender tudo. Mas deveria ter um pequeno, pelo menos um micro aula. Pelo menos assim, umas 2, 3 aulas assim antes de vir pro Japão. O Japão é assim, faz as coisas desse jeito. Umas aulas básicas para você chegar e não se sentir tão assim, né? Um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Então, aí as empreiteiras que traziam o pessoal não estavam muito assim, o negócio era só trazer mão de obra. E a gente se acostumava que a empreiteira meio que resolve os pepinos de prefeitura, né? Não é assim que funcionou? Eu não sei, no seu caso. No meu caso foi porque eu vim para uma empreiteira grande, num lugar que tinha muito assim brasileiro. Também. E, tipo assim, você acaba se acostumando ao que tá ao seu redor. E as pessoas que estão ao seu redor, às vezes todo mundo pensa daquela forma, você acha que aquilo é normal. E aí você vira um marginal pro resto da vida, se pensar dessa forma, né? Marginal não no sentido de ser criminoso, marginal de estar além da sociedade, né? Fora da sociedade. E eu acho que isso, a informação é fundamental. Por isso que eu gostei muito do trabalho que vocês fazem lá, né? A gente tem um trabalho aí de equipes que estão nos ajudando aí na divulgação e a gente tem alcançado aí o pessoal do Brasil também, né? Também, né? Isso que você falou faz
muito sentido, é muito importante, porque antigamente o pessoal achava que no Japão dinheiro nascia em árvore, né? Sim, eu vou Não pro é mais Japão assim. fazer drift e comer sushi, tá ligado? Do pessoal da antiga sabe, pegava Itimã, uma nota de 10 mil, ia fazer compra, voltava com um monte de coisa. Hoje em dia não é assim mais, né? Mano, não dá nem pra sair um dia. Põe gasolina no carro e acabou o dinheiro já. Então, É totalmente diferente. mas isso aí que você falou é importante. A gente tem muito contato com pessoas, né? Parece que tem empreiteiras que a hora que você tá lá no Brasil, eles passam a realidade do Japão. O Japão é isso, isso, isso. Ah, sim, Já é deve ter coisa uma outra, importante, sim, né? sim. Mas isso que você falou de passar um básico do que é Japão, isso é interessante, é por isso que a gente quer fazer esses É vídeos. lucro pra todo mundo. Nem que a própria empresa que tá te contratando pague isso, pra ela vai ser melhor durante o tempo que você ficar lá Isso, dentro. pra Porque todos. vai adiantar muito na sua cabeça. É que eles não sabem o que se passa na nossa cabeça, né? Muito tempo, até hoje, a gente vê assim os estrangeiros, né? O pessoal que vem aí para trabalhar ser visto como número, né? E infelizmente é um erro, né, da parte das empresas, porque você tratou o ser humano aí com dignidade, assim, o retorno é muito maior do que você vê como número, né? A vontade de você continuar trabalhando vai ser muito melhor do que você tratar como robô, né? E tem muita gente que demora pra acordar, né? Ela é tratada como robô e ela trabalha muito e se esforça, até o dia que ela quebra as costas. Ou Exploração, né? Aí eles põem a culpa na pessoa, falando, ninguém me mandou você se matar tanto, né? E a pessoa pensa, poxa, eu me dediquei tanto, né? Mas não adianta pensar assim, né? A gente tem que trabalhar, fazer o que você aguenta fazer, porque eles vão pedir pra você fazer o máximo que você pode pra render, né? Uhum. Isso é natural. Agora, não adianta você se matar até o ponto de se machucar ou sofrer um acidente, que ninguém vai ficar com dó de você, cara. Pelo contrário, ainda vão ficar bravos com você. Aqui. Então, a gente tá falando aí, né? Você falou assim da economia japonesa, né? Do que o primeiro-ministro Kishida tem, né? De expandir, crescer, levar o país num novo patamar. Aí você vê que a gente tá falando isso aí dos estrangeiros, né? Tinha falado pra você que é um país do futuro. E eu vejo muitas pessoas que estão vendo do Brasil, sem falar japonês nada, e empreendendo aí, tendo grandes resultados. Legal. É importante, que nem você falou, né, o pessoal que está vindo saber o que é o Japão, quais são as oportunidades, como que funciona a regra, né, como que funciona a cultura. Uhum. Se a gente faz isso aí paralelo com as ideias que a pessoa traz do Brasil, a gente agrega para a nação, né, a pessoa vai viver bem aqui, não vai ficar porque o dia a dia no Japão é muito corrido, né, que nem você falou, você fazia 120 horas e era normal, hora extra, sim. né, então virava dia, então... o trabalhador ele é digno do seu salário, mas assim, chega uma hora que isso aí, o corpo da gente, ele pede... Na juventude, beleza, trabalhar sem dormir 2 dias, só que hoje, com 40 e poucos anos, já não consigo então mais. passa, então a gente que trabalha aí com a comunidade, a gente vê muitos desgastes, a gente vê muitas histórias e famílias, né, também tudo aí sendo aí destruídas por causa desse Japão. Então o Japão vem como um sonho e às vezes ele se torna um pesadelo, né? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com o que é o Japão. Tem muita coisa... Na minha época, 26 anos atrás, lá em Osaka, a gente ia lá pra Namba, lá pras ruas dos eletrônicos, sabe? Sim. Que todo mundo queria levar um som pro Brasil, essas coisas, e vim pra as ficar coisas. 2 anos, né? Todo Então, mundo veio pra ficar veio pra ficar 2 anos. Sim. Você veio pra ficar quantos 2 anos. 2 anos Na também? verdade, 1. Mas logo no começo já percebi que não ia dar, então 2, no final eu tô 21. Então tá mudando bastante, né? Uhum. Então o pessoal que tá vindo do Brasil aí, se a gente leva eles a ter uma consciência do que é Japão e do que tem de oportunidade, eles seguindo aí como que funciona a cultura aqui, acho que fica bom para todo mundo, tanto pro japonês como pro estrangeiro. Hoje, né, voltando aqui a falar da que a gente trabalha bastante, que é visto, né, tem muita gente aí reclamando que tá difícil, que era mais fácil antigamente, realmente, porque o pessoal abusou, que nem você falou, né? Sim. Agora, se a gente está agregando aí para a comunidade estrangeira, a comunidade estrangeira agregando para o Japão, mostrando os resultados, pode ser que lá na frente isso aí inverta, né? Então fica mais fácil para nós. Essa comunidade brasileira, ela é muito positiva para o país e tem um lado bom, claro, porque a força de mão de obra do brasileiro sempre foi muito importante aqui. Tivemos alguns problemas, mas acho que na parte de trabalho, acho que as fábricas mesmo reconhecem, porque... Teve a época de crise, mandou todo mundo embora, mas na hora de pedir gente, acabou pegando o brasileiro de novo, porque sabe que o brasileiro é muito esforçado. Sim. Então a gente deixa uma ótima qualidade ser tampada por um lado negativo do que aconteceu aqui da comunidade, acabou acontecendo na comunidade, verdade. Né? Uma parte aí manchou, aí generaliza. Tem aquele negócio, né? Uma laranja que estragou tudo, mas a gente não pode focar nisso também, né? O próprio japonês,
lógico, quem mora numa região que tá cheio de gente, vê um monte de notícia, acaba ficando meio, tem uma certa aversão, né? O pessoal ali e tal. Mas eu acho que a gente tem que pôr na cabeça que o brasileiro trabalhou muito aqui, continua trabalhando bastante. Isso é positivo, isso é a melhor qualidade do brasileiro aqui, que é muito esforçado. O brasileiro é esforçado no geral, né? E às vezes ele nem sabe, né? Às vezes não sabe. Ele tem tanto potencial que ele tá desconhecendo. Mas assim, a gente estava falando aí bastante também das informações, né, de assistir televisão, tudo. Eu acho que é uma coisa muito importante, né? Sim. Poxa, assiste televisão japonesa? Não dá para entender. Se manter um mínimo aí ligado aí no que tá acontecendo é importante, porque hoje em dia você vê, né? Celular tá todo mundo ali e tal, as redes sociais. Tem tempo para ficar ali, mas não... Isso aqui veio para trazer muitas coisas boas, mas assim, às vezes, será que a informação que ela tá tendo ali tá sendo bom, Isso né? é ruim, né? Isso aqui... Ainda mais como funciona hoje, né? Esse negócio de algoritmo, né? Os caras alcançam mesmo. Cada um recebe um tipo de informação, não é igual para todo mundo. Então, aquilo se torna o seu mundo e você acaba acreditando só naquilo. Poxa. E isso é um problema, um perigo, né? Mas assim, esse trabalho que você faz que é legal, parabéns, porque se a gente puder compartilhar isso com o pessoal vai assistir, vai agregar alguma coisa, né? Porque a informação é tudo hoje. Acho que duas moedas as mais valorosas hoje, mas que tem que ser valorizada é o tempo e a informação, né? Tempo e informação. O conhecimento que você tem é o que vai diferenciar do vizinho. Sim, nesse mundo tão concorrido, né? Claro. E saber como que é o Japão, tudo, mas é que você falou, né? Que no começo aí você falava bastante de trazer a união da comunidade, não só estrangeira, não só brasileira, mas todos os estrangeiros. Do DKC, que a gente Quando a gente, né, juntar força, fazer a nossa parte, né? Às vezes as pessoas acham que é muri, né? Que é impossível. Mas cada um fazendo sua parte. Eu lembro daquela história da floresta pegando fogo e o passarinho foi lá, pegava um pouquinho de água no rio e ele ia jogar, né? Aí o bicho preguiça e o macaco falou, onde você vai? Você acha que você vai apagar isso aí? Né? Aí o passarinho falou, tô fazendo a minha parte, né? Então, se parabéns. todo mundo fizesse. Você tá fazendo a sua parte aqui. Eu acho que é isso. A gente pensa isso também. Family Center fazemos aí pela visão. Né? Então tem pessoas que nem você falou, durante aí a pandemia, teve bastante gente que fez tradução, tem gente que continua fazendo, eu acho que é muito válido isso, Sim. né? Cada pessoa tem afinidade com um tipo de pessoa, então até pela linguagem, né? Mas a gente trabalha na visão. A visão da empresa, Family Center, o slogan é muito forte, muito desafiador, sua família mais feliz. Então, para você trabalhar com um slogan desse, então existe responsabilidade, né? E a visão é de melhorar a qualidade de estrangeiros do Japão. Como? Fazendo ele entender como que funciona o Japão, tudo isso aqui que a gente está falando. Saber quais são os valores, qual que é a cultura do Japão, quais são as leis, porque muitas vezes, aqueles que mancharam lá no fundo, às vezes, não vou generalizar também para tirar a responsabilidade. Muitos não sabiam como que é a cultura, como que é as leis, e por ignorar, acabam pecando. Você vê o imposto daqui, isenção, a gente quer falar muito sobre isenção de impostos, isenção de nenquim, de aposentadoria. Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa que é negativa para ela sem saber. Sem saber, então, isso a informação é muito importante hoje para que a gente consiga mudar a realidade dos estrangeiros no Japão. Que os estrangeiros vão ser eles aí que vai ajudar bastante o Japão a mudar aí o estado atual. Se você depender só dos Jichan aí que tá ali, né, o Jichan, que a gente fala é o pessoal do Brasil, o Jichan é aqueles velhinhos, né, que estão aí 65 anos, o Japão, ele tá ilimitado ao crescimento, né? Tá bem limitado, né? Aqui o pessoal brinca, né, os velhinhos não morrem, né, eles vivem muito, e não nasce muita gente, então a conta não tem como, não vai fechar, né, não bate. E né? muita gente, né? Muita gente. Mais 100 milhões a população, ainda que o país seja pequeno, né? Cabe no estado de São Paulo, né? O país é pequeno, mas tem uma população gigantesca, né? E para ele se manter no topo, né, de países desenvolvidos, aí ele precisa disso aí, né? Precisa, né? Crescimento, não tem mais crescimento. Você vê que isso é um problema, já pelo jeito é um problema mundial, né? Fora a África, alguns países da Ásia, normal, estagnou ou está em declínio, né, a população. Isso é um problema para a economia. No fundo, a economia que o sistema econômico que a gente trabalha, a gente faz desde pós-guerra, depende muito do crescimento de clientes, né, de aumentar a clientela, que seria as pessoas que vão nascer mais gente para virar né, acaba crescendo a economia. Se a partir do momento que você tem menos cliente do que produz,
Aí é um problema esse que a gente está passando hoje, né? E o Japão tem esse grande problema, né? Muito. Acho que é o primeiro ou segundo país com taxa de natalidade tão baixa Ele é no bem... mundo. Então, quer dizer, isso é um problema muito grave. O Japão precisa dos estrangeiros, né? Porque já que não nasce gente, então gente que venha de fora para trabalhar é gente que vai pagar imposto e manter a economia. Então, por isso o imposto é caro, é duro, mas ele é tão importante para girar a economia. E eu lembro que até no começo de 2000, ali, quando eu era bem novato de Japão, não entendia nada, eu lembro que eu trabalhei na Suzuki, uma empresa grande, e eles já descontavam aquele imposto municipal, municipal já da folha. Isso aí era muito bom. Tanto que eu fiquei muito tempo lá, mas quando eu saí, eu tava com o imposto tudo em dia. E era normal o pessoal não estar com o imposto em dia, não afetava em nada praticamente, só ia aumentando aquela dívida. E até o Japão decidir. Então é o seguinte, quem não tiver com o imposto em dia, não vai tirar mais vista. Aí o que aconteceu? Mudou completamente a visão sobre imposto. Quer dizer, eu lembro que tinha muita gente que chamava de besta, de idiota. Maria. Você é burro, cara. Sei lá, eu tenho não sei quantos milhões lá que os caras estão... Você acha que eu vou pagar essa merda? E teve época que eu me achei imbecil, né? Caramba, eu pago imposto. Mas... fazer o certo é errado. Então, será que eu sou tão idiota assim, né? Pô, 1 milhão aí, o cara tá devendo, não dá nada. Mas, realmente, chegou a hora que bateu, né? A conta não batia, os caras tiveram que começar a cobrar Chacai Roquem, começar a cobrar o imposto atrasado. E tem gente que tá no sufoco há 10 anos pagando imposto. Isso, porque o imposto ele vai acumulando, aí os juros é maior. Isso, os juros do imposto acho que é o maior que eu já vi. No Japão deve ser o maior. Quase, né? 15% anual. É 15%, eu achava que era coisa de 50% anual, porque dependendo do... que vai acumulando, né? É acumulativo, isso, juros sobre juros, minha dívida era 200, agora tá 400, então. Porque quantos anos tá aí acumulando, né? Então, às vezes a pessoa tinha até a intenção de pagar, mas ouviu alguém falar que você é burro se você pagar, e ela deixou de pagar, e aí o que aconteceu? Depois de 10 anos veio aquela bomba, e tem gente que sofre até hoje, acho que todo mundo sofre com imposto, né? Muita gente. Por quê? No Brasil não tem essa cultura de a gente trabalhar e no ano seguinte a gente pagar o imposto. É diferente. É diferente. Isso aí acho que era muito importante ser explicado lá no Brasil. Você vai chegar, você vai trabalhar 1 ano, o imposto mais alto hoje, que mudou, né, Alexandre? Antigamente o imposto federal era mais alto que o municipal, e aí deu uma invertida uns anos para trás. Então esse imposto do município ele é muito alto. E ele não é cobrado na sua folha, né? Você recebe o ano inteiro, quando chega no outro ano, você fala, você ganhou tanto nesse ano passado, você vai pagar tanto. E é naquela, né, uma bolada de uma vez, né? Verdade, isso aí que você falou é muito importante. Naquilo que a gente estava falando, o pessoal vindo do Brasil já sabendo, né? Porque já saber como funciona. A tributação é diferente, se a pessoa já sabe, põe uns vídeos, por isso que é bom o YouTube, que a gente está trazendo isso aqui. Aí a pessoa assiste lá, vai entendendo. Aprende. É importante, né? Eu acho que durante o que a pessoa que chegar ali, ela pegar ali um vídeo ali que ela assista 1 por dia para entender isso aí. Uma informação. Como fala, um hábito bacana, né? Um hábito para aprender, pelo menos até aprender, né? Não precisa ficar atualizado 100%, mas aprende como funciona o passo a passo. É muito importante, hein? Que simplesmente uma educação de economia, uma educação, sei lá como fala. Básica, né? Porque... É básico, né? Tipo assim, eu não sou nenhum exemplo de como lidar com dinheiro, porque eu sou um gastão, isso aí é um problema que muitos têm, eu tenho isso também. Mas eu sempre tive minhas contas em dia, assim, eu sempre dei prioridade para pagar as contas, porque é o normal você vai fazer, né? E consequentemente, eu acabei pagando os impostos desde o início. Não que eu sou o cara puritano, o cara mais santo, perfeito, mas por eu manter isso desde o início, isso me facilitou muita coisa, até hoje, entendeu? Então, eu pensei em algum momento em não pagar imposto, ou achar que eu estava errado em pagar. Eu sei que tem gente que é contra pagar imposto, eu entrei em outra parte de política e tal. Mas se você for bater de frente, que eu fui lá na prefeitura, briguei com o homem lá da prefeitura, que o cara não sei o que de imposto, não adianta, tipo assim, todo mundo paga, não é só você. E a gente ficou isento um tempo, né? Verdade. Eu acho que isso foi um erro do Japão também. No começo eu tratava o estrangeiro
Como, daqui a pouco eles vão voltar pro país deles, então não precisa cobrar isso daí. E do nada eles falam, a gente tá quebrando e vai precisar cobrar a partir de agora. Então isso... vai vir aqui, vai tirar o dinheiro da gente, vai levar embora. E vai levar embora e não, então vamos cobrar deles também. Então acho que foi não é uma falta de informação geral, eu acho que o Japão foi bonzinho demais em algumas cidades, porque tinha, né? Em Osaka eu ouvi falar que não pagava. Aqui nessa região acho que desde o início cobrava. Então, aí que tá, eu ouvi falar, isso é um problema, né? Porque a gente meio que da cidade recebe informação e passa meio sem entender direito. Agora, o pessoal que tá vindo no Brasil agora tem que saber, você vai chegar, vai trabalhar 1 ano, e depois desse 1 ano, lá para junho, no meio do ano, vai fechar o ano em março, fim de março, e aí vai vir uma paulada pra você pagar. Então, ou você acumula esse dinheiro durante, né? O ano que você está trabalhando, porque pode ser que no outro ano você fique desempregado, pode ser que no outro ano seu salário cai e você não vai ter condições de pagar isso. Então, a gente tem que fazer o que é a nossa parte, cumprir com os nossos deveres, por isso que é importante a pessoa saber como funciona no Japão, porque quando você cumpre com os seus deveres, com seus, né, com aquilo que é imposto, como que fala, declarações que é necessário fazer, uma vez que você conseguiu o permanente, que acho que é o principal objetivo, porque se você não tá na linha ali, você não vai conseguir o permanente. Tem muito... verdade. Uma coisa que a gente não falou também é enviar dinheiro pro país e colocar um monte de dependente para pagar imposto zero. Sim, sim. Hoje, as pessoas que fizeram isso e tentam tirar permanente, elas não conseguem. Olha só. Porque, você tem uma renda boa, mas você mandou todo o Brasil, você não contribuiu nada, então como que você sobrevive? Você tem que ganhar isso, você ganha bastante, mas você tem que sustentar tantas pessoas. Olha só. Tanto é que você sabe, né? Antigamente, com uma remessa que você fazia aí pro seu país, você colocava um monte de dependente. Um monte de dependente. O pessoal colocava tudo. Teve até... papagaio. O papagaio. O cachorro, o bisavô. O tio, a tia. Porque dava essa brecha e o pessoal aproveitou. Zerava. Então, as pessoas até postavam. Então, restitua seu imposto, tanto da fonte de renda, como também municipal, e voltava aquela bolada. Poxa, sempre querendo ganhar em cima. Hoje em dia, a pessoa que fez isso não consegue permanente. Aí, tá vendo? Tá vendo? Então, a gente sempre queria ganhar, né? Então, mas quando a gente faz a nossa parte, a gente cumpre com os nossos deveres, conseguir o permanente, que é o principal objetivo hoje, acho que no Japão, para um estrangeiro viver bem, conseguir os direitos dele, depois ali, quais que são meus direitos? Então, andar direitinho na lei ali, seguindo as regras de tributação, mas quando você já está com o permanente, aí você consegue usufruir dos benefícios que um cidadão japonês tem. Por exemplo, a gente estava falando aqui de tributação, que você ganha agora, bem esse ano, ano seguinte você vai ter que pagar, né? Sim. Mas ano que vem você perdeu o serviço. Certo. Você perdeu o serviço, então não é a mesma renda do ano passado, você tem menos dinheiro. Se você chegar na prefeitura e conseguir comprovar isso, você consegue o IUI, o que é? Prorrogação para pagamento até que você estabilize, ou então o MENDIO, que é você ter isenção. Porque você comprovou lá, ano passado eu ganhei bastante, fui mandado embora, hoje não tem como pagar isso aqui. Então eles podem isentar 50%, dependendo daquilo, do critério de cada cidade, ou então de cada estado. Depende de cada prefeitura. De cada prefeitura. Tem prefeitura que vai reduzir bastante. Então, faz as coisas certinho. O Japão é um país bom de se viver. Paga muito imposto, tudo paga, mas assim, você não vê rua com buraco. Exatamente. Aqui, a gente fala de rua com buraco, mas é o exemplo básico, porque fala, nem para asfaltar uma rua, mas não é tudo, né? O governo, a obrigação dele, eu acho que não tem como falar que não faz, né, cara? No Japão, aí, um filho com idade escolar até 14 anos tem aquela ajuda do leite, o Dido TAT, 40 mil a cada... 3 meses? A cada 3 meses, é um dinheiro, né? A cada 4 meses, né? E cada assim, filho, né? Cada filho. E filho que até 3 anos de idade é o dobro, 80 mil. Coloca aí em dólar, quanto que não dá isso? Isso ajuda que só por você ter filho você já ganha. Só por ter filho. Fora isso, que eu saiba, crianças até adolescente, aos 15 anos não paga hospital, não paga nada. Isso, depende da cidade, fica isento. Tem cidade que você paga cada vez que vai $500 só. Só paga $500 é $5? Isso, $5, que aqui é meia hora de serviço numa fábrica, até menos, né? Até menos. Então, quer dizer, olha só o incentivo que o Japão dá, sendo um país consumista, capitalista e não sei o que, ele tem muita... social é muito forte aqui, né? A parte de ele dá um suporte. Ele pega o imposto aqui, mas ele ajuda as coisas básicas, principais, né? Eu acho que muitos japoneses, não sei se você vai concordar comigo, eles são um pouco inocentes e ingênuos, né? Então eles são aqui, madime que fala, né? Que são muito honestos, né? Isso tudo certinho.
E então, tudo aquilo que beneficia a sociedade no geral, aqueles que são espertão, sabe, aquelas raposas que quer pegar tudo que é bom, se aproveita. Você quer ver um exemplo? É o Seikatsu Rogo, que ajuda aí para a pessoa que não tem condições, o governo paga tudo. Paga aluguel, paga comida, paga tudo, né? E tudo que a pessoa precisa paga. E tem gente que, eu já ouvi falar, a gente lida com pessoas, a gente já ouviu várias pessoas, acho que eu vou entrar no Seikatsu Rogo, ajuda do governo para ficar só de boa. Pra ficar de boa, né? Você tem a oportunidade aqui, né, no país do futuro, de empreender de coisas, vou querer ficar de boa na lagoa, então acho que é um equívoco, infelizmente. Seikatsu Rogo seria uma ajuda à subsistência? Isso. É para uma pessoa que não tem condições, ela tem uma doença, sei lá, se bem que doença já vem entre outro lado, mas um problema sério, onde ela não consegue trabalhar, não consegue se manter. Não tem parente próximo. Não é pra gente que tá com preguiça. Isso, poxa, é os preguiçosos. E assim, né, o Japão tem um desafio aí no sistema previdenciário, na aposentadoria. E assim, o grande lance é assim, não sei se o pessoal sabe, mas no Japão você trabalha, contribui aí 30 anos 40 anos que seja, para ganhar aí 140 a cada 2 meses, né? 70 mil por mês, e o Seikatsu Rogo acho que paga... $700, é isso? $700, vai. E o Seikatsu Rogo paga muito mais que isso. Quase o dobro, Eu conversava muito com os japonees, né? Um dia que eu tomei um choque, né? Foi até na última fábrica onde eu trabalhei, tá? Como eu trabalhava com abastecimento, eu acabava conversando com todo mundo da fábrica e os mais velhinhos assim acabaram pegando intimidade de conversar assim, coisa pessoal, e eu vi o pessoal reclamando comigo que um absurdo, eu vou aposentar, que legal, você já vai aposentar, ficar com a vida ganha, eu vou receber, sei lá, mixaria aí, cada 2 meses, tanto, não paga nem, vamos dizer, se eu tiver que alugar um apartamento, não paga nem meu aluguel, tá? E tem gente que não trabalha e ganha o dobro do que eu. Então, a revolta dos velhinhos é essa. Tipo assim, eu acho que o Japão é muito bom, só que eu vendo na visão do pessoal de idade deve ser muito triste, porque os caras se mataram trabalhando. Desde que a guerra acabou, os caras só trabalham. E aí os que menos estão tendo benefício no final, né? Olha que interessante. Muita gente tá vindo do Brasil, tá vindo aí do exterior e vai morar no Japão. O perfil de quem tá vindo hoje não é igual antigamente, que o pessoal vinha para ficar 1, 2 anos, 3 anos, levar uma grana. Já quer mudar de país, vender, né? Agora não, o pessoal já tá vindo para ficar mesmo. Sim. Tanto pela segurança, como assim, não tem mais... Principalmente pela segurança. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Trabalhou, você tem o que você precisa. Porém, existe a necessidade de a gente colocar um alerta aqui, porque que nem você falou dos velhinhos que se aposentam e estão ali indignados. Mas você vai ver que esses japoneses, eles fazem uma previdência paralela. Eles fazem a Então, quando ele se aposenta, ele tem aquilo, tem aquele outro que ele fizeram. Tem a economia que ele fez talvez algum plano particular e a aposentadoria dele, mais o plano, a parte que ele fez, fora a poupança, né? Que e o fundo de garantia daquelas empresas que a gente falou, que eles trabalhavam 20, 30 anos, o fundo de garantia das grandes empresas é grande, um valor muito alto. Então, ele vai viver bem. É necessário. Aquilo que você falou de trazer informações para as pessoas que estão vindo do exterior, os DKSEG, é muito bom. Porque a pessoa vai ficar aqui e passa muito rápido. Eu tô com 44 anos, né? Parece que foi ontem que eu vim com 38, verdade, né? Com 18, 18 anos já... Mas, e passa rápido. Aí, o que as pessoas têm que saber é que ela vai chegar nessa idade também aqui no Japão. E aí não tem como você viver aí com 70 mil, né? $700 mensal. Sim. A pessoa tem que entender isso como que funciona. Né? Muitos nem contribuem ainda, porque né? aí vai pro Brasil, resgata uma parte. Isso. Enquanto não tem permanente, vai pro Brasil, resgata uma parte. Mas vai chegar a idade. Ou não paga o Shakai praticamente nunca, né? Agora virou obrigatório, mas ainda tem gente que não paga. E aí você não paga o seguro social, não paga a aposentadoria, vai empurrando com a barriga, mas muita gente eu acho que infelizmente vai ser um problema muito grave daqui a 10, 20 anos. Aqui se a gente fazer uma enquete aí, uma análise aí de como que tá o perfil do pessoal de contribuição, qual que é a renda, qual que é a poupança, qual que é a dívida que tá, você vê aí. Então. É só você colocar daqui 10 anos como que vai estar. Uma pessoa que tá endividada hoje, não tá pagando, tem 50 anos, 55, tá endividado, não pagou contribuição, daqui 10 anos ela vai se não aposentar. Vai ter mais onde como trabalhar. Que tá a situação disso? Como que tá os filhos, então? Com dívida, sem aposentadoria. A gente tem que se alertar, né? Do perigo. Pelo menos, o que aconteceu já aconteceu, pelo menos a partir de agora, quem tiver pensando em levar uma vida no Japão, até os jovens, né? A gente fala da gente, mas acho que o jovem é o principal, assim.
Eu, quando eu era jovem, tinha acabado de chegar no Japão, se alguém me desse esse alerta... Poxa. Imagina você ter 26 anos, né? Eu fui pagar 26 anos de Japão, né? De Japão. Eu comecei a pagar seguro social depois da crise. Shakai Hoken. Até então não era obrigatório, a gente não pagava nem aposentadoria, quer dizer... Se eu tivesse pago a aposentadoria desde o primeiro dia que eu cheguei no Japão, já ia estar com mais de 20 anos de contribuição. Sim. Eu teria talvez um pouquinho de dinheiro a menos mensal, mas hoje eu ia estar mais tranquilo. Falar, dá para aposentar daqui a 5, 10 anos, né? E não, a gente acabou perdendo muito tempo, né? Perdendo muito, falta de informação, falta de plano de vida e tudo mais. Esse tipo de informação, já que tem gente mais idosa do que a gente, já está numa dificuldade, ou tem gente da nossa idade que tem que pensar nisso agora, que já está acabando o tempo, já são daqui a 10, 20 anos já acabou, assim, não vai ter, né? Não vai ter mais saúde para trabalhar, se bem que a gente vai ser obrigado, o geral acho que vai ter que ser obrigado a trabalhar até sei lá. Mas os jovens de hoje, se colocar a cabeça no lugar e fizer um plano hoje, nossa, é um adianto, lá no futuro ele vai ver que vai levar a pena. Começa pela casa, né? Antigamente na nossa época ninguém comprava, hoje o cara comprou casa ali, a hora que ele tiver 50, 60 já tá quitado. Já tá quitado, não precisa mais pagar aluguel. Legal. A gente tem, eu mesmo, né, 20 anos no Japão, nunca morei, eu sempre morava aqui do lado, né? Kosai Toyohashi, vai. Quando que eu pensei em comprar uma casa no dia que eu cheguei? Nunca. Naquela época, claro que era mais difícil comprar, o crédito não era tão fácil que nem hoje comparado. Não é que é fácil, mas era comparado àquela época. Mas imagina que em vez de você pagar aluguel todos esses anos que tivesse pagado a casa, já tinha com mais da metade do tempo pago já. Então, esse plano de vida para os brasileiros que estão aqui é extremamente importante, mesmo que ainda a pessoa tenha a vontade de voltar para o Brasil. Se você fizer, pelo menos por segurança, de caso você acaba ficando, acho que é muito importante. Exato, a gente estava falando aí de contribuição de previdência, o Brasil tem acordo com o Japão, tem acordo. Né? Ou seja, dava para usar até lá. Usa os dois, né? Então... Exatamente, então não pagar aposentadoria acho que é bem difícil, hein, cara, acho que que a gente não vai receber, tem muita coisa assim, né, pessoal, falar, se a conta não bate hoje, imagina daqui a 20 anos, realmente, eu acho que não vai bater, quem que vai pagar a nossa aposentadoria, mas alguma coisa vai ser feita, não é possível que eles vão falar assim já. Tem que dar aquele alerta, eu acho, né? A gente tá tocando nesse assunto, acho que a gente tem que parar para pensar, opa, e se hoje eu me aposentasse, como que vai ser? Porque parece que não, que a gente volta a falar mais uma vez, vai chegar esse dia, e o que eu tô fazendo para esse dia, né? Alejandro, isso aí é uma coisa, assim, preocupante, porque vai passar. E aí que a gente fala, você vai ter que fazer o quê para mudar a sua realidade? Para você ter algo que você nunca teve, nunca pensou, você vai ter que fazer algo, um esforço, né? É necessário o esforço. Agora, você falou dos jovens também, né? Os jovens têm aí essa oportunidade, esse país aí cheio de oportunidade do Japão, mas também ele oferece aí muita diversão, quando o cara entra lá na fábrica, tá ganhando 300, 400 mil lá, já é complicado, né? Tudo, né? A gente esquece que a gente, com 18 anos, já pensou? Com 18 anos a gente ganhando 400 mil, 4 mil dólares. Quando que eu pensei na aposentadoria, naquela época? É complicado, né? Eu pensava em comprar um carro, mudar de uma casa melhor, viajar. É desafiador. É difícil, né? A gente conversa aí com jovens aí e tal, tem tudo, um futuro. É desafiador a gente preparar esse nosso futuro, essa sociedade aí, mas eu acredito aí que o Japão, que nem eu falei pra você, é o país do futuro aí, cheio de oportunidades, hein? Cara, legal ouvir isso, hein? Eu penso muito nisso sempre, né? Dificilmente eu volto pro Brasil, não sei, não posso falar, mas eu já tenho visto permanente, já tô mais de 20 anos, eu fiz um negócio próprio aqui, já pensando, né, em ficar, e eu sempre fico muito preocupado, né, será que como que vai fazer com essa dificuldade, com o problema de falta de pessoas trabalhando, né, nesse país, como que vai ser o futuro, mas você fala desse jeito, né, a visão que é o país do futuro, que vai ser, e isso é bom ouvir, cara, que não sei, faz bem ouvir isso, é difícil achar pessoas que falam sobre isso. Se você conversa com brasileiros hoje em dia, é bem negativo, assim, a previsão de futuro, né? Não, que isso aqui não sei, mas o Japão sempre dá um jeito. Eu penso assim, o Japão é impressionante, que quando acontece um negócio, você fala, meu Deus, eles vão lá e dão a volta por cima. Então, é de se esperar que eles vão conseguir consertar essa conta aí no final, né? Poxa, né? Você vê, né? Depois das bombas de Nagasaki e Hiroshima, né? Exato. Eles têm isso aí na essência deles, né? Agora, uma coisa que eu vejo assim que tem, né, principalmente nos mais antigos, que é esse orgulho, né, a gente trabalha aí com os japoneses,
Eu acho que a gente tem que ter essa visão, né? Saber que a gente pode contribuir com os japoneses e a gente tem o desafio do orgulho de ambas as partes. Tanto os japoneses, que é aqueles que são orgulhosos, eles discriminam a gente, né? Quem que não passou por discriminação já no Japão? Quanto mais no interior, posso estar equivocado, mas quanto menos contato com o exterior, com o estrangeiro que o japonês teve, mais ele discrimina, acha que a gente não é nada. Esquecendo que o país dele precisa da gente. Sim. Eu acho que a gente tem muito para agregar com eles, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode alcançar, a gente tem um mercado a alcançar nesse país do futuro que eu falo, mas assim, a gente tem que tomar cuidado com o nosso orgulho, com o nosso ego também, né? Porque a gente, ainda que a gente esteja em qualquer posição no Japão, é o Japão que abriu as portas para nós. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Vai ter o tempo aí de a gente estar empreendendo, mas vamos ter também a humildade, né, de agradecer a eles pela oportunidade que eles abriram para nós. E assim, o Japão estando bem, tá bom para todo mundo. Claro. Acho que a gente tem que ter aí metade da bandeira do Japão e metade do nosso país, porque se algum tempo atrás o navio saiu, né, na guerra e foi lá para os nossos países e agora permitiu a gente voltar, é porque tem um propósito. Sim. Paralelo que eu tenho a minha fé, eu acredito. A gente vê tantas dificuldades, tantos desafios no Japão. É um país de primeiro mundo, mas é o país com o segundo maior país com número de suicídio, né? Sim, e é um outro extremo que a gente vê. Tem esse problema. Você olha aí pro Japão, nossa, que coisa linda, mas tem o outro extremo. Tem muita gente que não consegue se encaixar nessa sociedade, né? E isso é uma pressão, né? Muita pressão. Muita pressão, e eles não se expressam, guarda tudo. Então, acho que o Japão ele é carente disso daí. Eu acredito que Deus permitiu aí os japoneses irem para lá pegar um pouco do calor do brasileiro, do argentino. Tem, né? Do próprio latino, né? Do latino, e vir aqui. Vive numa situação difícil, mas consegue sorrir, né? E acho que o japonês ele tem essa preocupação desde pequeno de ou você é um vencedor ou você é um perdedor. Não tem meio, assim, pra eles ou ganha ou perde, e se ele achar que vai perder, ele já não quer nem viver mais. É extremista, né? É extremo demais, né? Então... É que aqui é muita competição, né, Alexandre? Na escola já começa com aquele negócio que o melhor aluno vai pra uma escola melhor, que não sei o que, e aí você já vai criando um vencedor e o resto da turma perdeu. Então isso é um problema, mas é um jeito de fazer o pessoal ter mais ambição, né? Tem que tomar cuidado. É que nem o meu filho, ele estudou, a gente alfabetizou eles na escola brasileira e depois foi para a japonesa. Então teve no primeiro ano do primário japonês, ele entrou um pouco atrasado, então como ele perdeu um ano, lógico que para acompanhar ele teve que se esforçar bastante. Depois a escola ia pro Juko, que é aquele pós-escola, reforço, né? Reforço. Uhum. E ali o reforço era muito rígido, muito, muito, muito rígido mesmo, e a gente viu ali situações do meu filho ali que geram estresse na criança mesmo, sabe? Uhum. E até hoje mesmo, a gente não pode ser muito maleável, mas eu não sou extremamente rígido no meu filho, porque a escola japonesa, se você for ao extremo, você é doido. Aí que leva essa pressão aí, a gente trata com várias pessoas, aí os japoneses adultos que são todos, sabe, todo acanhado, retraído, sim. São aqueles que com certeza foram, né? E não tem dó, né? O molecada não tem dó, né? Aí vai pra cima mesmo, judia, né? É bem... Acho que é por isso que a pessoa já tem muito esse índice desse problema que tem grave aqui. Acho que é disso, a pessoa já meio que infeliz desde criança e aí depois olha pra frente e aí não vai conseguir um cargo bom no trabalho e ela vai se sentindo numa situação que não compensa estar vivo, e acho que isso é um grande problema. E acho que é isso que desperta muito a admiração dos japoneses com os latinos, né, brasileiros principalmente, que é um povo que... Cara, os caras pegam o pior serviço, os cara trabalham 3 horas a mais do que eu todo dia, o japonês pensando, né? E ganha menos, acho que não ganha, esse negócio de ganhar menos é meio confuso, isso aí tem outra conta que faz, é efetivado, tem isso que você falou do fundo de garantia, por isso que eles ganham talvez menos, mas no final volta. E os caras tá todo feliz e eu aqui chorando. Então, quer dizer, acho que isso é muito legal, assim, dessa parte do latino aqui no Japão, né? Falando nisso, eu ouvi você falando japonês, você fala muito bem japonês, né? E eu achava que, sei lá, você veio criança, estudou na escola japonesa, mas você chegou aqui com 18 anos, então não chegou a estudar na escola. Isso. Eu cheguei em 18 anos, eu só aprendi saudação no Brasil, né? Com meu primo, Sérgio Ganico. Que legal. Eu aprendo a gente sem nunca esquecer de onde saiu, quem nos incentivou, quem nos ajudou. O Sérgio Ganico ensinou só a saudação. Ganico? Cara... minha família é tudo Okinawa, né? Okinawa, então, meu pai, na Argentina tem pouco japonês,
Aí meu pai conheceu minha mãe no Brasil, então minha mãe é filha de japonês de Okinawa também. E aí, como meu pai gostava muito do Japão, acabou casando com uma filha japonesa, ele voltou pra Argentina lá, foi quando eu nasci e tal, minha mãe tava lá, e ele tinha uma turma de amigos, meu padrinho é Nikkei, e eu lembro do Julio Garnica, eu lembro os nomes, nem lembro nem do rosto, mas tinha, Garnica então, minha mãe, ela lembra, olha só, Garnica é um sobrenome que era comum lá nas amizades do meu pai, olha que legal. Aí eu aprendi só a saudação com ele, cheguei no Japão, eu acredito que assim, um pouco às vezes a gente tem o dom, né, tem gente que tem um pouco de dom, mas o que ajudou eu no Japão é nunca ter vergonha. Sim, não pode ter vergonha. Aí as pessoas às vezes falam uma coisa, alguém tirou sarro, traumatiza a pessoa a ficar acanhada. Isso, não pode. O segredo que eu falo pro pessoal é todas as oportunidades que você tem, você pegar para aprender. Aprendi lá, trabalhei na Murata, já ouviu falar da Murata, né? Fukui, Okayama. O pessoal fala muito assim, como que aprendeu, né? Lá tava precisando de um mecânico, eu nunca fui mecânico. Eu vou aprender mecânico. Aprendi muito lá. Que legal. Porque eu falei que ia trabalhar de mecânico, não entendia nada, mas o serviço mecânico era traduzir o Tori Azukai Setsu Meisho, que é o manual de instrução das máquinas. De japonês pro português. O serviço legal. nosso era isso. Aí tinha uns 5 lá que sabia tudo e tal, eu fui aprendendo com eles. Uma oportunidade, mais de 5 anos. Trabalhei em escola japonesa 1 ano, depois da crise o governo gerou o Kinkyukoi, que é o serviço de emergência, por 1 ano. Trabalhei em escola japonesa 1 ano. Aprendi bastante. A hora que eu chegava lá... Você trabalhou fazer o quê? Fazia tradução na sala dos estrangeiros. Caramba! E tradução para os pais, quando tinha reunião, quando tinha alguma situação. Para os pais entenderem. E aquele Gakunen Daiori que fala, que é aquela cartinha que chega para as famílias, tinha que traduzir. Quando falou assim, que eu ia trabalhar de tradutor, porque o salário era um salário bom, que eu fazia paralelo a isso, que eu estava aprendendo japonês também no Gusto, né? Não sei como que você fala. O restaurante, né? Família Gasto, restaurante no Japão, que eu entrei lá para aprender japonês também. Que legal. Aí eu trabalhava na escola japonesa e no Gasto. Aí na escola japonesa, quando falaram assim, eu pensei que ia fazer só um tsuyaku, assim, né? De uma tradução somente de falar. Aí quando falaram que tinha que fazer a tradução do conteúdo porque no primário japonês é do 1º ao 6º ano. Do 1º ao 6º ano ia ter que fazer a tradução das cartinhas pros pais, mensal. Falei, não, isso aí não dá não, Será não vou conseguir. Que eu consigo? E assim, eu gosto muito de desafio, né? Então, pode mandar pra qualquer lugar que eu me adapto, né? Eu dou um jeito. Criança, a gente fala assim no Brasil, né? Infância humilde, a gente se acostuma com qualquer coisa. Sim. Então, tem esse espírito aí que gosta de desafio. Eu peguei ali, no final ali, aprendi a fazer as traduções, aprendi ali. O que eu falo assim, toda oportunidade que foi me dada, eu peguei para aprender um pouco. Quando eu tirei a carteira japonesa, estudei também. Quando eu trabalhei na escola japonesa, quando eu trabalhei no Gasto, eu entrei no Gasto para fazer arubaito, fazer bico, porque eu sabia que ali eu ia ter que falar um japonês mais polido, a hora que atender o cliente, a hora lá dentro da cozinha, eu tinha que ler tudo em japonês, então foi todo um processo. Pedidos tinha que ler. Toda oportunidade que eu tive, como se diz, eu aproveitei para aprender o japonês. E assim... E tem uma situação também, não tem por que não falar, a nossa vida tem que ser um livro aberto. Só pessoas que conhecem que sabem, né? Isso aí a gente pode até um outro dia conversar, mas uma vez no Japão, eu morava num estado, eu precisava de carteira de motorista, né? Aí eu não tinha carteira de motorista, foi a época da carteira da Filipina, já ouviu falar? Sim. Lembra dela, né? Tirava lá, só traduzia aqui. Só traduzia aqui. Sim. Andei 1 ano com a carteira da Filipina, isso eu tinha o quê? Rapaz, tinha uns 4 anos de Japão só. Certo. Aí fui lá, andei 1 aninho, beleza, vendi meu carro. O rapaz que eu vendi o carro falou assim, eu não tenho carta, como que eu vou dirigir? Não, fui pra Filipina, vai lá. Aí eu passei o telefone do filipino pra ele. Aí passei pelo telefone do filipino, ele tirou a carteira filipina que era quente, né? Quente pra não dizer frio. Naquela época tinha uma brecha. Tinha uma brechinha, né? Isso. Rapaz, esse menino foi lá, bateu o carro 7 vezes. Aí na 7ª vez ele quase atropelou um policial, foram averiguar lá, essa carteira é fria, isso, aquilo, prendeu o japonês, prendeu ele. Aí quem que apresentou o japonês pra você? Foi o Alexandre lá. Nossa! Rapaz, eu fiz o tsuyaku pra ele e fui preso, mano. Caramba! Fui preso. Fiquei 4 meses preso. Só porque você passou o contato pro cara. Aí o cara fez a besteira. Aí a polícia achou que eu era intermediário. Influenciou o intermediador, cara. Rapaz... Aí tem 4 meses? 4 meses. Na delegacia ou no presídio? Na delegacia 1 mês e meio, fazendo interrogatório, Torishirabe, que fala em japonês, e 1 mês e meio, quase 2, esperando interrogatório. Mas como era réu primário tudo, eu fui absolvido. Não foi naquela cadeia? Isso. Caramba, Mas cara. foi um
Aí os amigos aí, né, mais próximos, sabe por que o Alexandre fala bem? É porque ele fez intensivo lá. Fez intensivo lá. Aprendeu na marra. Então, aí aprendi lá a jogar o shogi, né, que é o xadrez japonês, tudo. Certo. Mas eu falo isso porque a vida da gente tem que ser um livro aberto e a gente saber que da onde a gente veio, que foram as experiências. Falar que eu aprendi lá, aprendi bastante também japonês, só falava em japonês, né? 4 meses só falando japonês não tem como, né? Aprendi bastante. E assim, tem um fato muito interessante que aconteceu recentemente. Quando eu fui preso, né, por causa da situação, eu fui interrogado. E no interrogatório, sempre vinha a Tsuyako, vinha a tradutora. E a tradutora que fazia a tradução ali pro policial, investigador. Graças a Deus, eu tive pessoas ali muito boas comigo, que eles confiaram em mim. Eu fui bem... Eu aprendi com eles. Fala a verdade, que vai dar tudo fácil. Bem. Porque o sala do lado, os caras não estavam falando a verdade. Você via japonês gritando, bravo. Aí eu ficava com os olhos arregalados, assim. Fala a verdade que pra você não vai ter isso. Aí foi tudo bonzinho e tal. Mas aí ele dava a chave pra mim abrir a própria algema, assim. Foi uma coisa, assim, marcante. Foi a maior humilhação da minha vida, ser algemado. Foi a maior humilhação da minha vida. Porque aqui no Japão eles Você nunca imaginou que ia ser preso por ter passado o contato de um cara que faz carta? Foi uma humilhação. Eu cheguei lá na delegacia pra prestar depoimento do caso dele. Aí perguntaram um monte de coisa. Espera um pouco. Daqui a pouco eles abrem a porta com mandato de prisão. Eu não entendia muito, né? Estou te dando uma ordem de prisão. Aí me amarraram ali só pra andar um corredor ali e andar que nem um cachorrinho. Rapaz, foi uma humilhação. Nossa Senhora. Aí, nos interrogatórios, né, vinha a tradutora e ela conversava com ele assim, aquilo que eu falo, os antigos, eles têm muita discriminação. Todo mundo erra na vida. Né? Todo mundo erra na vida e eu falo isso porque eu tenho clientes aí que tiveram passagem, a gente faz de tudo para conseguir o visto deles. Certo. Porque a gente sabe que o que você fez ontem não é o que você... Não é hoje, né? Então, tudo que você é hoje, pelas suas atitudes, eu vou dizer. Aí aquela tiazinha, rapaz, ela olhava pra mim assim, ela me discriminava, sabe? A tradutora? A tradutora. Olha que complicado. E no final eu falei tudo a verdade ali e tal... Aí eu falei pra ela assim, pode falar pra ele, né, que um dia eu vou trabalhar igual a senhora. Eu vou traduzir. Se eles precisarem, eu vou vir aqui, conta comigo, né, na minha carta de pedir desculpa. Certo. Aí ela falou assim, eu acho que isso aí é difícil, acho que isso aí nunca vai ter. Ela te tratava como inferior. Rapaz. Olha só, o próprio... Mas assim, olha só, Alejandro. Só que aquilo lá ficou dentro de mim. Fazem 20 anos isso. Sim. Ficou dentro de mim. Há um mês atrás, a gente trabalha com assessoria jurídica, né? Não sou advogado, mas a gente tem parceria com um advogado japonês. Que, por a gente entender um pouco da lei do Japão e saber como funciona, a gente faz a parte da tradução. Tem um cliente aí que ele precisou fazer... Ele teve um acidente de fábrica muito grave. E aí a polícia chamou, porque quando há um acidente grave dentro da fábrica, então a polícia vai ver, vai conversar com ambas as partes, os envolvidos, para saber se não foi algo criminal, né? Claro. Então eles pegam o esclarecimento da vítima, de todo mundo, e aí esse cliente meu precisou ir na polícia. Certo. Na mesma salinha que quando eu era interrogado, que eu era ali réu, você foi fazer a tradução. Eu vou fazer a tradução dele. E eu comecei a fazer pra ele, e o policial me respeitando, assim, como tradutor, tudo. Aí veio essa memória da tiazinha falando, você nunca vai ser. Mas eu falei, um dia eu ia ser. E aquilo lá eu lembrei daquilo, rapaz, deu vontade de chorar ali na hora. Que legal, cara. Rapaz, aí você vê coisa de 20 anos, né? Então eu falei, não, eu quero... Pena que o juiz não tava lá, né? Se fosse o mesmo juiz, olha aqui o que aconteceu. Então foi uma coisa assim de que é possível fazer alguma coisa por essa nação, que foi o sentimento que eu tive. E eu, né, aprendi bastante lá, então. Falando do japonês, tudo isso aqui pra falar do japonês onde eu aprendi, foi essas experiências que eu tive. Cara, que legal. Mas foi injusto. Isso aí manchou seu visto, alguma coisa? Mano, isso é importante, né? Isso ficou marcado, a gente que fala de visto, né? Isso é importante, né? A gente que ajuda as pessoas com visto permanente, envolvimento com ações criminais, que você vai pra juiz, isso aí influencia, sim. Na época que o meu não saiu, eu sabia que era isso. Certo. Tem que caducar, que fala é passar 5 anos, né? 5 anos caduca, mas... 5 a 6 anos, dependendo 7, tá? Mas isso tem, assim, por exemplo, é um crime... leve. Isso. No seu caso é um crime que nem foi crime. Eu acho que você foi injusto, não foi injusto? Não, porque quando eu também usei a carteira, tá aí eles contaram isso aí como crime. Mas peraí, essa carteira não era legal? Você ia pra Filipina, ficava lá, mas não fazia teste. Esse foi o crime. Então você pegava a carteira numa situação meio que era uma gambiarra. Só ia lá, isso, e eles davam a carteira.
Era carteira internacional ou era Isso, filipina? era carteira internacional, Só aquela per- grandona. Então era tipo assim, ele sabia que era comprada a carteira. Esse foi o crime. Isso. Ah, Porque o tá. filipino que fazia isso, ele já tinha sido preso umas 10 vezes já. Minha nossa senhora. Né? Então, isso daí influencia no permanente. Então, Certo. tem que passar 5 a 7 anos quando é coisa grave. E se for um crime mais forte, como roubo, como drogas, essas coisas mais pesadas que no Japão Então, tem, roubo, né? droga, na verdade, a pessoa tem o... Tá, que eu sei que fala que é você ser mandado extraditado, né? Que Certo. falam, então, deportado, né? Deportado. E tem casos e casos. Tem casos que a pessoa vai ficar tirando visto de mês em mês lá, Sim. porque aí é difícil de É conseguir. difícil de conseguir? Isso que eu ia Bem perguntar. difícil. Mas nós temos alguns desafios aí de clientes aí que era de 1 ano, já passou para 3. Ah, né? conseguiu de um ano? Era visto Nessa só de 1 situação? ano, só de 1 ano. Ah, tá. Teve algum envolvimento ali, né, com crime, já foi, teve passagem, e aí tá, a sociedade a gente julga, às vezes as pessoas julgam, mas volto a falar, o que você é hoje que manda. É, Aí, isso mesmo. a gente tem que dar uma oportunidade, porque o que você vai fazer pra mim que vai responder se você é digno de confiança ou não. né? Claro. A pessoa tá fazendo isso, o Japão ele tem enxergado, hein? Uhum. Aí esses clientes nossos de que só sai de 1 ano, devido essas Algum passagens, problema que teve no passado. a gente já conseguiu de 3. Aí já deu uma evoluída. Esses de mês você acha que é muito difícil? Você É desafiador, hein? Você acha Tem que ter família, tem que ter uma boa argumentação, a família que tá aqui tem que precisar dele. Quanto mais tiver esse elo com família, e se essa pessoa for deportada, a família que tá aqui vai sofrer, principalmente filhos, é mais fácil. É mais tem que fácil de tirar. É mais fácil conseguir reverter alguma coisa, Que conseguir legal. um visto de 1 ano e depois, quem sabe, de 3. Certo. Mas já pensou, todo mês você tem que ir lá, rapaz? Então, mas o problema desse todo mês, né? Eu falo porque eu conheço algumas pessoas que estão nessa situação, tá? Eu não sei nem o que aconteceu, por que essas pessoas acabaram sendo presas. Bom, isso aí nunca cheguei a conversar sobre isso, mas eu sei que elas estão nessa situação. É duro porque essa pessoa, na verdade, ela não pode nem trabalhar. Como ela não tem, como ela tá aqui meio que vira um fantasma, ela só tá ali com uma permissão para ficar, mas não é um visto, então sem visto você é proibido de trabalhar. Essa pessoa fica numa situação muito difícil, porque ela não pode trabalhar, mas ela tem que trabalhar para sustentar, mas se ela fizer isso vai ser ilegal, quer dizer... Fica numa complicado demais, entendeu? Aí vai sobrecarregar, né? Vamos supor que é o esposo. Aí a esposa tem que trabalhar para Tem que trabalhar para sustentar. Aí você é homem, tem a masculinidade, tem aquele, poxa, eu sou provedor, mas não aqui, posso. Mas não... Desafiador. Caramba, e é difícil mesmo, então, numa situação dessa? É desafiador. Aí tem que ter um bom elo com a família, né? E a família tá ali envolvida com a comunidade japonesa. E pela esposa e pela filha, ou então, no caso, se for a mulher, pelo esposo e pela filha, né, pelo filho, o que for, falar assim, argumentar, não, se o meu cônjuge for pro Brasil, pro Peru, pra Argentina, ele vai trazer uma dificuldade para nós ficar no Japão aqui. Porque depende dele e tal. E se eu for pra Argentina, se eu for pro Brasil, vai ter um problema. Porque senão eles falam, então vai todo mundo embora. Não, mas se eu for no meu país, eu não tenho casa, não tenho isso. Você tem que argumentar dos dois lados. Entendeu. Então, uma coisa que é bem importante. O Japão é tudo assim, padrão, tudo regrado, meio que se você entendeu como funciona o sistema, chega a ser fácil, porque você sabe, a pergunta vai vir em tal resposta, e toda a burocracia aqui é bem simples de entender, mas na imigração é caso a caso. Caso a caso. Não tem padrão, né? A imigração é a pessoa falar tete a tete ali, que é o que vai mandar, né? Caso a caso. Cada um você vai ter saber. uma argumentação. Às vezes uma coisinha da sua história, tem alguma coisa que se mostrar para a imigração, vai tirar os olhos deles daquilo que não é tão bom para critério, né? Para ter um visto. Mas eles vão enxergar no geral. Algo positivo. Nós trabalhamos assim, com o geral de cada família para mostrar. Legal. Agora você vai ver, para falar de coisa de polícia criminal, por exemplo, se a pessoa tem uma boa ação que ela fez, foi medalha ao mérito. Honra ao mérito, essas coisas. Sabe? Se a pessoa tem isso daí, no Japão eles reconhecem muito. Olha que legal. Então, a gente vê, por exemplo, o cara riscou a vida dele para salvar uma criança que estava se afogando. Então, a gente precisa de pessoas o besta assim, ali quase se matou e tal. Mas isso aí vale para essa aí, olha que legal. Amenizar a pena ajuda. Olha que legal. Porque é uma prova de uma boa ação, que você é um bom ser humano. Acho que isso é o fundamental pra você conseguir tirar, né? Olha que legal, cara. E como que fala? Se a pessoa perdeu o visto ou aconteceu alguma situação, se ela tiver isso aí, vai ajudar. Entendeu? Isso é importante, então, né? Posso abusar mais um pouquinho?
sobre esse negócio de visto? Pode. Eu sei que... Bom, eu tirei meu visto bem rápido. Eu fui bem, assim... Acho que eu sofri tanto pra tirar meu visto 1 ano e meio, que quando deu 5 anos, eu já fui tirar sozinho. Não sabia falar japonês, não sabia, mas eu tirei, fui lá sozinho. Fui na migração umas 10 vezes pra pegar documento e tira, e vai e volta, mas eu consegui tirar. Eu não queria ficar com esse problema de visto, né? Sim. Já consegui sair o meu visto permanente. Isso me ajudou muito, você sabe. Mas eu sei que conta muito a parte financeira, né? A gente estava falando de dívidas, né? Como funciona? Por exemplo, a pessoa teve dívida durante muito tempo na prefeitura, que não pagou imposto, ou o brasileiro antigamente não ligava muito. Pegava uma empresa telefônica, comprava um telefone, aí explodia lá as contas e ia na outra empresa, pegava de outra operadora, e aí foi largando tudo aquele monte de dívida para lá e para cá. Na hora de tirar o visto, isso conta. Conta. E na hora de comprar uma casa? Mais ainda. Aí, então isso é extremamente importante. Você ter uma educação financeira ou uma honestidade, né? Se a pessoa decide morar no Japão, já pensou, você tem que ir todo ano ali fazer a renovação, você tem 5 filhos, né? Então o casal e 5 filhos são 7. Todo mundo tira visto. É 4 mil que você paga, 7 cada vezes 4 já deu aí, né? Quanto? 7, 14, 21, 28. Fora o tempo que você perde se você for pagar alguém pra fazer. Tudo mais. Acho que eles dão... Esse negócio de 1 ano de visto é um negócio psicológico que eles estão dando pra esse pessoal, né? Entra na linha. É tipo assim, olha só, você pecou, agora você vai ver. Eu não gosto de colocar, como fala, medo no pessoal, porque o medo é pior do que tudo, né? Verdade. Nesse tempo de informação, mas assim... É melhor andar na linha, porque a tendência é ele ser mais rígido. Cada vez tá ficando mais difícil, né? É claro. E a gente ainda mais que não se preocupou em aprender o idioma, eu falo a gente no geral, né? A gente não se preocupa nem em aprender, tipo assim, o idioma. Então, quer dizer, eles vão cada vez olhando mais assim e falam, poxa, pessoal, né? Já vai 20, 30 anos que estão aí. Nihongo shikoshi, só um pouquinho. Tudo nas coxas, tá? Não, mas é lógico que a gente, no geral, sempre eu falo, né? O brasileiro fez isso, fez aquilo, mas no geral é muito positivo. Acho que pode ter um japonês ou outro que não gosta de brasileiro ou de estrangeiro, mas se for ver, 99% foi muito honesto, trabalhou direitinho e tal, não sei o quê. Acho que isso é mais o que importa, né? Mas é que a gente... Principalmente quando a gente vem moleque, no meu caso, né? Você veio e seu irmão já tava aqui. Tinha um primo meu mais velho que tava aqui, mas meio que você vem sozinho. Do nada você olha, você não tem pai nem mãe te olhando, você entendeu? Você chega aqui molecão, ganhando seus 2, 3 mil dólares por mês, morando sozinho no seu apartamento próprio. E aí você vê que era tudo meio tipo assim, dar cano em operador de telefone, sei lá, comprar carro e não pagar, atrasar a parcela. Aí você fala, pô, isso é normal. Isso que atrapalhou demais, a falta de informação, de mostrar que isso no futuro ia dar um problema. E o Japão é tão... Eu falo assim, o sistema aqui é tão inteligente que às vezes a gente fala, nossa, olha as brechas que o Japão dá pra gente. Isso. Então vou aproveitar aproveitar que eles falam assim, eles parece que joga a vantagem. E aí, se aproveitar, depois a gente vai lá e trava no final. Porque o sistema ele era para a população japonesa da época, né? Que eles não têm esse nível de inadimplência tão grande. Então, exato. Como eles não estavam acostumados com isso, tava ali só para o pessoal que paga tudo certinho. Aí o pessoal que é de fora viu que era fácil dar uma passada pra lá. Compara com o país que a gente tava, falou, nossa, lá no meu país... Cara, isso aqui é um absurdo, é muito fácil. Mas para eles terem mudado, acho que foi um número grande, né? Sim, foi muito porque na crise parece que tinha gente que comprava 3 aparelhos ali e foi embora pro Brasil. Fizeram de propósito, eu lembro. Vão comprar os aparelhos, tô indo embora, tô pegando ajuda do governo, já peguei 3 iPhones. Era assim? Rapaz, tal, é tanto tal. Fala, cara, que maluco, você tá fazendo isso? Aí voltou. Esse Japão do cara, isso quer dizer... Aí cuspiu pra cima, né? Então, e cai na cara dele. Não, cara, olha, eu acho que o brasileiro tem muito de uma revolta pro problema dentro do trabalho. Eu acho que o brasileiro se estressa demais e aí acaba sendo, às vezes se torna uma pessoa ruim, entre aspas, mas acho que é uma revolta que, por isso que eu falo, é falta de informação, falta de dar uma tranquilidade. Às vezes a pessoa, aquele medo de ser mandada embora, faz com que ela trabalhe demais
muito mais do que ela pode, e aí isso ela aguenta uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente ela enlouquece, e nessa que enlouquece que é o perigo, né? Aí junta o estresse, depressão, e vai vir acarretar um monte de problema, que no final era uma bobagem, e você se revoltar, o japonês não faz nada, eu tô me matando, não é que ele não faz nada, ele sabe o que ele tem que fazer, ele faz no tempo dele, nunca ninguém vai lá, né? Ele não falta, não chega atrasado, esse é o principal pra você ir trabalhar numa fábrica aqui. Se matar e trabalhar só pra você ter suas regalias de faltar o dia que você quer, no final não vai dar certo, cara. Eu acho que esses pequenos detalhes que é o que mudou muito, assim, as dificuldades que os brasileiros passaram. Brasileiro, eu falo latinos, né? Sim. Eu acho que faltou essa comunicação. A gente achar que os conselhos que vinham eram todos errados, vamos dizer assim. Porque as pessoas que estavam passando os conselhos para você não sabiam de nada, só tinha mais tempo de Japão que você e às vezes estava falando tirando da bunda uma opinião, e a gente achava que aquilo era o certo. E eu via muito isso acontecer. Aí você usa o seu próprio bom senso para ver, não, peraí, isso aqui acho que não tá legal, cara. Vamos tirar o pé. Isso aqui não era... E aí com o tempo foi se mostrando, né? Olha, quem tomou essa atitude teve um problema, quem tomou aquela teve outro problema. Quem foi por esse lado parecia ser um idiota, um bobo, mas hoje tá mais tranquilo. Então, acho que o bem vence no final, vamos dizer assim, né? O correto, né? No final ainda prevalece. O prevalece, e no Japão ele prova isso pra você, né? Ano a ano vai mostrando isso daí, né, cara? Isso, tá. Então, em época de corona aí, teve muita gente que reclamou, mas para quem empreende, teve bastante ajuda. Você que no meu caso, vê, né? Ele é fantástico, eu não posso reclamar, pelo contrário. E eu tenho certeza absoluta que eu já teria fechado se não fosse o suporte que eu recebi. Teve uma época que eu ainda falava que eu recebia mais do que eu precisava, olha só a situação. Depois eles fizeram um recálculo, né? Eles davam a mesma ajuda para todo mundo. Os caras pequenininhos desse tamanho que nem eu e os caras desse tamanho. Então, para cara desse tamanho era muito pouco dinheiro, mas para mim era muito dinheiro. Para mim o déficit era menor do que eu recebia. E então para mim foi muito positivo. Só que eu ainda digo que teve outros ramos que não são da área do alimento, da bebida, que sofreram, não receberam nada. Então, quer dizer, o Japão foi bom para mim, na minha situação. Eu acho que pecou em outros departamentos, em outras áreas, né? Eu acho que eu fico assim... Eu me sinto triste, me sinto muito feliz de ter recebido um suporte, mas triste porque teve muita gente que eu vi que não teve esse suporte, né? Sim. Mas ajuda para todos os cidadãos, né? Essa foi impressionante, né? Tem uns boatos aí, já, hein? Falar em informação, tem Kishida? Uns boatos aí, tem uma proposta, hein, pessoal? Proposta é que diferente, ainda vai né? para aprovação, tá? Há uma proposta aí de ajuda de 100 mil de novo, só que para menores de 18 anos. Só quem tem filhos... abaixo independentemente de renda da família e tal. Por quê? Então, é aquele negócio, é que nem no Brasil tá lá os boatos do mods, né, do absorvente lá, vai dar, mas vai sair da onde o orçamento? Vai tirar da onde? Isso, aqui é a mesma coisa, abaixo de 18 anos, por que isso? É para menos pessoas, né? Então, é pouca gente que vai receber. É menos orçamento que precisa, então são propostas e propostas, e vai ajudar famílias aí que têm filhos em idade escolar, tanto é que esse ano teve aquela ajuda, né, para pais que têm filhos em idade escolar de 50 mil, para pais que tiveram renda baixa comprovada, renda baixa, né? Então isso aí, quando tem filho assim, até 18 anos, é uma coisa assim que pode ser que vingue, né? Mas é bom nunca ficar com expectativa demasiada para depois falar, poxa, você falou que ia sair junto, já gastar o que nem entrou. Sim, principalmente porque, se não me engano, em Okazaki, o prefeito foi dar uma declaração que ia dar uma ajuda. Nossa. Deu a de 100 mil. E essa ajuda de 100 mil é impressionante, por quê? Porque deu para todo cidadão, quer dizer, desde um bebê recém-nascido até o idoso de 100 e poucos anos, todo mundo recebeu. Então a família que tinha 10 pessoas dentro de casa recebeu 10 de 100 mil. E aí o prefeito de Okazaki, não sei por que ele foi fazer aquilo de popularidade, alguma coisa, ele foi lá e meio que prometeu, não, vai sair 50 conto para cada um aqui. Isso foi
Foi bem no começo da pandemia. O que aconteceu? O povo já tava esperando isso aí, entendeu? Aí quando chegou e falou que não ia mais, ele, nossa, o pessoal queria... Eu não sei o que deu, mas deu um BO bem grande por ele ter prometido, entre aspas, né? Então é bom não contar com o ovo Não é bom. Isso, porque... no rabicó da galinha ainda, não, que Vamos não seguir. nasceu, né? Vamos trabalhar. Isso é o mais importante. Mas essas ajudas ajudaram muito. Imagina, 100 mil para cada pessoa. Uma família que tem muitos filhos já deve ter uma dificuldade, porque é muita criança, muita escola. E aqui a escola dá muito gasto, né? Acho que o que pega o brasileiro aqui de surpresa é a escola também, né? Então. Já tá com dificuldade com visto, não sei o quê, conta atrasada de telefone. Quando ele consegue se acertar, o filho vai pro colegial, né? Seria o ensino médio. E aí aquela paulada pra entrar, e aí, né, dinheiro pra manter. Surpresa, hein? Se não tiver preparado pra isso também. Isso que o pessoal tem que entender. Você vai chegar aqui e vai fazer uma família, ou já vem com a família, então, imposto que vai vir ano que vem, que é o do municipal, ele é o maior imposto que tem aqui, acho que é o dobro do imposto federal, se não me engano, não sei, agora eu não lembro. E é muito dinheiro, né? Se for ver, é muito dinheiro, né? Bastante. Você tirar um tanto do seu salário todo mês. Aí você tem filhos, você tem muita ajuda, né? Tem muita gente que usa aquelas ajudas do leite, tudo pra isso, só pra educação do filho, mas tem gente que acaba usando por necessidade, só que aí o filho tá na escola e aí, como que faz depois? É tanto pra formatura, é tanto pra matrícula, é tanto pra material, é uniforme, é muito dinheiro, muito dinheiro. Então o pessoal tem que saber se estruturar, né? Saber pensar, olha, você tá com um filho, fez um filho, ou você já vai vir com um filho, põe no ponto do lápis tudo que você vai ter que gastar, você vai ver quanto você vai precisar ganhar, quanto que vai sobrar do seu salário todo mês para você juntar esse dinheiro para conseguir fazer. E preparar eles aí para algum futuro, né? Porque, isso é o mais complicado não ainda. Não que não possa, né, o jovem ir para uma fábrica, mas aí com todo o potencial, estudando aqui com um mercado aí que vai abrir oportunidades para ele. Às vezes, você pega muitas pessoas, muitos jovens que se formam aí, vou na fábrica só para levantar uns trocos para isso ou aquilo. Entra lá, começa a ganhar muito, aí perde aí o foco. Vai só atrás do dinheiro, fica tomando por ali. Que o brasileiro aqui, ele já tem uma... não sei o japonês que faz como chama? Aquela atividade... Como chama? É paralelo? Paralelo. Fukugyo que fala em Nihongo. Na escola? Não. Quando tá na escola, tem que Shokudai? fazer... Shokudai, é isso? Lição de casa? Tem gente que faz... tem, tipo... alguns fazem esporte, outros fazem... Bukatsu. Bukatsu. Então tem muita jovem que já faz um idioma, por exemplo, eu quero aprender inglês e tal. Fora esses japoneses, o brasileiro já tá na vantagem, porque ele já entra na escola, já aprende o japonês, e ele já tem o português. Isso é importante. Meio que já tem o espanhol junto, então ele já vai estar ali. Eu sou estrangeiro, mas eu sou bilíngue. Isso aí vai ser muito importante, assim, pra você. Ainda mais se vai encher de estrangeiro, da previsão provavelmente é de vir mais estrangeiro. Cara, você vai ter uma outra língua, isso aí, na hora de procurar um serviço, você já vai ter uma coisa a mais sem querer. Isso aí que você falou é importantíssimo. Né? Porque os jovens, quando eles chegam do Brasil, se porventura, né, os brasileiros, qualquer nacionalidade estiver na escola, que o japonês fala isso que você falou é verdade, ele tem que ter isso dentro dele bem firme. Eu tenho mais do que você, porque eu falo duas línguas. Ainda que o japonês ele tenha um pouquinho mais de dificuldade de acompanhar o japonês, mas ele já tem a língua dele, né? Sim, materna, né? Sim. E se ele tem isso consolidado dentro dele, é bom. Mas o desafio é que ele é muita pressão mesmo na escola japonesa. Não, você é isso, aquilo, para os estrangeiros. E é importante os pais ouvir muito os filhos e observar, né? Porque muitos deles não expõem. E, rapaz, trabalhei 1 ano em escola japonesa, ouvi bastante coisa ali que... que tem realmente isso daí. Tem muitos professores bonzinhos tudo, mas tem aqueles professores que descontam na criança, então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? Mas isso aí é importantíssimo, porque eles têm muito mais aí pra ter como fala, uma profissão futura, né? Que nem você falou, seja para ajudar o estrangeiro. Cara, se o Japão tá cheio de gente que fala português e espanhol, que é próximo, se você falar um, meio que você fala os dois. E aí a previsão é que venha mais, né? Não sei de onde vai vir, de que lugar do mundo, mas a previsão, acredito que ainda, por ter essa aproximação muito grande da cultura japonesa no Brasil, acredito que ainda
Cara, você vai sair, mesmo que você entre numa fábrica, só o fato de você falar o japonês e o português, você já tá na vantagem pra você pegar um cargo melhor, sei, alguma coisa melhor, entendeu? E tem que tomar cuidado porque tem alguns que não têm isso aí consolidado, aí falam, não quero mais falar minha língua na escola, só falo japonês. Isso aí é um perigo. Esquece a língua materna, e essa oportunidade que você tá falando, ela já perdeu. Isso é um perigo também, né? Acontece muito disso, né? Tanto por vergonha ou porque o cara quer... eu falo mal de estrangeiro, então eu quero me sentir japonês, então não vou negar minha... Isso é um perigo também, né? Acontece bastante, eu percebo aqui no Japão. As pessoas mais fechadas, elas acabam pensando um pouco desse jeito. Eu quero ser japonês. É desafiador. Os filhos da gente, assim, a hora que vai se despedir, querer dar um abraço, um beijo assim, fala, não, porque... Tem a cultura, né? meio fechado, não, quer ser igualzinho japonês, não. Eu converso bem sério com meu filho, né? A gente é o que a gente é, não queira você ser o que eles é. Sim, você tem o seu lado. Tem a origem, né? A origem. Não, e outra, é ótimo você sempre aproveitar dos dois lados as coisas boas, né? Sim. Você ainda tem a vantagem de escolher o lado bom dos dois, né? Caramba, muito bom esse papo sobre... Eu acho que se a gente ficasse falar só de política, ia ficar uma coisa meio que não sei se é chata a palavra, ia ficar uma coisa bem assim, pesada. É desafiador falar, né? Política, no Brasil fala, né? Política, religião e futebol não se fala, né? Falar um pouquinho, né? Comentar, é importante. Na verdade sim, né? A gente não ia ver lado de ninguém, eu só queria saber mais ou menos... Qual a visão, mas realmente acho que o cara só foi escolhido, ele não assumiu, ele vai dar uma promessa ou outra aí, como todo político. Acho que o resultado fala mais que tudo, não é? Vai ter que esperar o resultado. Vamos esperar um aninho aí, ano né? já dá pra ter uma noção. Que é o que aconteceu com o Suga, né? Isso. O Abe saiu, o Suga entrou, o pessoal meio que tava ali e tal, o japonês demorou um ano pra perceber que ele tava meio que não cumpria. Olha como que a política aqui é mais séria, né? Falou umas 2, 3 coisas que ele não cumpriu, pronto, já pra maioria já caiu, né? E falando em informação, o pessoal fala muito que no Japão eles ocultam, né, muita informação, né, que nem as Olimpíadas, você vê que para realizar ou não, foi até o final ali, sim. O máximo que eles puderam estender, e aí tem gente que fala, nossa, mas será que os números foram tão baixos mesmo? Eles só amenizaram por causa da Olimpíada, então é um desafio. Eles mantêm esse jogo de informações. Tanto que a NHK, que é a maior televisão, né, empresa de informação que existe no Japão, é do governo, né? Você vê? Então, quer dizer, a que seria a maior, a mais idônea, a mais séria, na verdade, o governo manda. Então, se o cara quiser falar alguma coisa, ele vai falar o que... Lógico que eles não vão se extrapolar, mas eles, com certeza, usam desse mecanismo para passar a informação que eles querem, né? É verdade. Como todos os países. Tem muito, né? Como todo mundo tem. Rapaz, entrar nisso aí dá muita conversa. Deixa pra lá. Mas bacana, a gente teve a oportunidade de conversar, né, nos bastidores aí, conhecer um pouco da sua história, que eu admiro, né, você é uma pessoa bem transparente naquilo que você é na sua essência, né, eu fiquei feliz, né, pela oportunidade, agradeço ao Marcos aí de ter apresentado e parabéns, o ambiente tá legal aqui, mas assim, o propósito, né, a visão que você tem aí do seu podcast é bem bacana. Eu não sei, cara, eu acho que sei, é difícil você mudar a cabeça de muita gente, mas para pensar, 200 mil pessoas meio que unidas, não precisa fazer um sindicato de brasileiro, não precisa fazer mas olha, só da gente meio que um defender o outro já vai estar na vantagem, entendeu? Um ficar contra o outro, todo mundo perde. É simples, a conta não, né, é bem isso, né? Saber que tem que aprender um com o outro, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Porque no Brasil era isso que ele tá, mas aqui a gente é tudo igual. Eu trabalhei 13 anos em fábrica, a disputa é muito grande dentro da fábrica, entre os brasileiros, meio que um querer mostrar mais serviço que o outro. Isso é um perigo, cara, porque você só vai se matar de trabalhar, vai pegar bronca um do outro, o dono da fábrica vai dar risada que fala, opa, esse cara tá rendendo bem pra mim. O cara trabalha por 2, aí eu vou economizar dinheiro, que o cara... Então, quer dizer, não é assim, né? Se unir, se trabalhar direitinho, e aí todo mundo se unir, você faz o básico. Como é que é o básico dentro de uma fábrica? Você vai trabalhar, você não falta sem avisar, se faltar, avisa. Se faltar,
tenta avisar antes que vai faltar. Uhum. Evita de chegar atrasado, pronto. Só isso, é 90% você se dá dentro de uma fábrica. Se você é rápido ou não dentro da fábrica, eles vão te encaixar num lugar onde você se adequa melhor. Não adianta você ser o mais rápido, mas dar umas mancadas, dar uma faltada aqui, outra ali, que é isso que queima o filme. Uhum. Então, basicamente, não é difícil você trabalhar numa fábrica, né? Lógico, a fábrica puxado você entrou numa linha lá que o pessoal trabalha, corre pra caramba, você vai ter que correr, não tem jeito. Mas o mais importante é você ter frequência, você falar, olha, eu vou trabalhar aqui, tal hora eu vou chegar, tal hora eu vou sair, e você cumprir só isso, pra eles é perfeito, eu acredito, né? Na visão que eu tenho da época que eu trabalhei lá dentro. Agora a gente ficar brigando entre si, acho que gera problema pra você, pra pessoa que você tá brigando, pra fábrica que tá tendo confusão dentro da fábrica. O trabalhador, ele é digno do seu salário, mas assim, vamos pensar, se a pessoa faz 12 horas, né, tá fazendo 3 horas de hora extra por dia, é onde você vai passar metade do seu dia, então até mais do que você fica na sua casa, você tá ali, então... Até ir e voltar. Pelo ambiente que você vai estar ali, vale a pena você, né, tá pensar bem, e sim. Não querer ter razão sempre, manter o ambiente ali é muito importante, né? Porque pessoas que estão procurando serviço, às vezes vai muito pelo salário, mas não é só salário, né? É distância, é ambiente de trabalho. Aqui que adianta você ganhar 2.000 a hora, como fala, $20 a hora e você não ter qualidade de vida, trabalhar num lugar que você não gosta, eu não converso com ninguém lá onde eu trabalho, mas eu ouço muito disso. Aí chama lá, é no inferninho, eu trabalho no inferninho. Vou trabalhar no inferno. Chamando. Você tá no inferno por causa de dinheiro, no final o seu dinheiro escapa, cara. É melhor você estar num lugar que você se sinta melhor, né? Mas é isso aí, ó. Agradeço. Mas obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu acho que tem muitas dúvidas de visto, sobre regras. Bom, qualquer informação que não passamos aqui, Family Center tem no Facebook, tem no Instagram também, né? Instagram. Tem o perfil dele, né? No Instagram, no Facebook, né? Alexandre Mozen Yabico. Yabico, né? Com o Y, né? Yabico. Tem bastante. Lá, eu fui pra Okinawa em agosto, tinha bastante. Tem bastante? Yabico lá. Olha que legal. Meus bisavós, né? Minha avó é Riga e meu avô é Oshiro. É de lá também? É bem comum, tipo Silva e Souza. Isso. É Okinawa pura, assim. E a gente tá lá no YouTube também com um pouquinho de informações de visto, mas a gente vai começar a colocar mais conteúdo aí. Lá, a gente faz essa assessoria especializada pra quem quer, né? Claro. Mas assim, o passo a passo aí de como você tirar seu visto no Japão tá lá na nossa página lá. A gente que quer legal. ajudar. Então a visão é essa. Mas assim, é burocrático, tem uma coisa que é chata, não quero, ajuda aí. A gente faz com o maior prazer para alcançar o resultado para as pessoas. Então é Facebook, né? É a página que a gente traz informações, é o Instagram e o conteúdo tá lá no YouTube. No YouTube também é Family Center? Family Center. Olha que legal. Aí, a família mais feliz no Japão. A família mais feliz no Japão. Quer comprar casa, quer tirar visto, quer... Assessoria em geral. Assessoria, né? Por exemplo, eu tô com dificuldade... Eu tenho muita dificuldade no japonês. Aquele monte... Eu tô recebendo papéis assim, cara. Imagina a quantidade de informação que chega pra mim, tanto de ajuda do governo, mudança de regras, isso aqui. Eu sempre tenho que ficar procurando alguém que sabe ler e tal. Eu preciso fazer algum trâmite ali no banco, alguma coisa que eu não consigo. Esse tipo de assistência vocês também dão? A assessoria que a gente trabalha em geral hoje é ajudar a pessoa a tirar o visto permanente dela, fazer, né, a consultoria do início, a entrega das chaves à casa. E agora isso aí que você falou é muito importante. Certo. Como a gente trabalha pela visão, então a gente vai resolver a dor dos estrangeiros no Japão. Isso que você falou é um dos projetos. Que legal. Paralelo a outros que a gente vai deixar em off aí, mas para resolver isso daí, isso aí que você falou realmente. Isso aí não adianta só um tsuyaku uma vez ou outra. Então tem que ser alguma coisa constante. Você sabe que sai mais caro que você paga um tradutor 2, 3 horas para fazer um papel. Aí o papel volta, aí você paga mais um aqui. Isso. No final você paga um monte de gente e não resolve, quer dizer. E a demanda é grande. É difícil. Isso aí que você falou. Mas então, assim, o produto, né, de ajudar os estrangeiros, dessas situações a gente vai gerar algo diferente aí. Mas assim, de fazer aquele tsuyaku, aquela tradução lá no médico, essas coisas a gente não faz. Né? Aí, claro. Tem alguns projetos bem bacanas aí. Uma oportunidade eu falo pra você, mas assim, a gente vai esperar e tá colocando em prática aí pra trazer pro pessoal aí. Que legal. Tá? Mas hoje é isso daí, né? Visto em todo o Japão, é a casa, elegibilidade, pessoal que vai vir. Então a parte de visto e quem quer financiar uma casa, quem quer
procurar, como sabe. Essa parte é que vocês fazem agora, a principal, né? Bastante projeto. Mas a tendência o brasileiro cada vez empreender mais, eu acredito que vai ter esse tipo de trabalho para fazer. Então, isso aí você falou, né? A gente pega os profissionais, traz informações e ajuda de como abrir a empresa, de umas dicas importantes sobre o Shakahoken, dos funcionários, e tem a assessoria jurídica, que a gente dá uma boa filtrada, porque são muitos casos. Claro. A gente ganhou muita credibilidade com a comunidade, com um advogado no Japão, que ano passado a gente trazia as principais dúvidas dos estrangeiros e a gente respondia com o advogado a dúvida do pessoal. Então, que legal. Então a gente faz consultoria jurídica com um escritório bem conceituado ali em Hamamatsu, só que a gente pega só casos assim extremo mesmo, porque senão a gente não dá conta no momento. Claro. Então, ou o caso que a maioria quer saber, escolhe para informar a maioria. Isso. Legal, muito bom. Legal o trabalho. Parabéns eu que agradeço. pelo trabalho. Espero que cresça cada vez mais e eu acredito que vai ajudar muita gente, né? Pessoas que precisam de ajuda. E eles fazem esse tipo de serviço pros estrangeiros, em geral, só brasileiro não, né? Não, qualquer estrangeiro. Todos estrangeiros. Então, inclusive o meu sensei de espanhol, que nem eu falei pra você, ele é argentino, né? Você falou, né? O Nelson. É o meu sensei aí, meu instrutor, como fala, professor de espanhol. Professor de espanhol, ¿de dónde? ¿De Buenos Aires? ¿Hablar castellano porteño? ¿Qué tipo de espanhol habla? Esto. Que legal. Muito grato. Muito obrigado de verdade, viu? Desculpa a hora, ficou bem tarde hoje. Tranquilo. Hoje eu fiz uma maratona de vídeos, parabéns, tô fazendo aquele acúmulo, tá? O homem não dorme. Sim. Mas tem muito conteúdo bacana aí. Meus parabéns, foi um prazer. Agora que eu percebi, eu não troquei a camiseta. Da mesma da anterior aí, ó. O pessoal já vai lembrar. Semana passada foi a Silvia, eu usei essa camiseta e ela pediu tanto para dar essa camisa pra ela que eu fiz de novo. Então os dois já vai saber que os dois que foi no mesmo dia, No mesmo dia. Tá certo, Beleza. Foi um prazer então. Obrigado, viu, Alexandre? Quando você estiver lá no Costco, lá de Hamamatsu, já passa lá tomar Beleza, um café. sim. Faz 2 meses que eu não vou, eu sempre peço alguma coisa, algum amigo que tá... Quer alguma coisa? Traz, que eu acabo não indo porque eu não tenho tempo mesmo. Mas eu costumava ir todo mês, né? Uhum. E aí, quem sabe a gente se encontra lá. Fechou. Eu vi a bandeirinha do Brasil e não sabia que era, agora eu sei. Family Center, isso aí. Beleza, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Uma grande informação que a gente recebeu aqui. O que você ainda tem dúvida e precisa sobre visto, sobre compra de casas, é só entrar em contato. A gente vai deixar ali na descrição, nas redes sociais, essas coisas. E foi muito legal falar de coisa importante para a comunidade. Isso o Gordo só fala bobagem, mas esse tipo de informação é muito legal. Agradeço. Obrigado, abraço, Alexandre. pessoal. Tchau. Abraço. Valeu. Tchau. Bora lá? Alexandre. Eu vou dar só mais uma levantada para conferir, tá? A câmera do meio que não dá para ver se tá gravando.